gente passou no Y Combinator, veio o Y Combinator, coloca um cheque, e aí nisso o negócio explode. A gente sai de um faturamento ali de 15, 20 mil reais pra gente faturar coisa de 350 mil reais. A gente não conta, mas o nosso primeiro cheque foi 160 mil reais. A empresa hoje levantou 200 milhões de reais na última rodada. É uma criação de valor, que a hora que você para olhar, você fala assim, cara, como que 160 mil reais vira essa criação de valor em menos de 5 anos? Conta Simples. Conta Simples é uma plataforma financeira que a gente une 3 mundos: conta corrente, cartões corporativos, sistema de gestão de despesas. E hoje a gente se posiciona como a principal plataforma, os empreendedores digitais. 3 anos atrás eles eram 20 colaboradores, hoje vocês são mais de 240. Mais de 240. Se a gente falar em número transacional, hoje é na casa aí por mês de 200 milhões. A gente é uma empresa que a gente chama de venture backed, né? Que levantou dinheiro com investidores, só que a gente levanta dinheiro para injetar na operação e crescer mais rápido. E a gente pensa muito na Conta Simples. Eu quero fazer essa empresa ser gigante. A startup Conta Simples captou 200 milhões de reais em uma rodada de investimentos de série B. A gente não se vende como um banco digital. A gente é uma plataforma, um sistema financeiro de fato. E ao longo do caminho a gente foi percebendo que todo mundo tinha uma dor de acesso a cartão corporativo, todo mundo pedia para ter uma solução ainda melhor de múltiplos cartões e todo mundo estava concentrando isso no mundo digital. A hora que a gente percebeu essa dinâmica, a gente falou, cara, agora vamos. Um dos grandes acertos nossos. Deixou de criar uma solução genérica que não entregava valor para ninguém e começou a construir uma solução que, de fato, mudava a vida daquela galera. Eu gosto muito dessa história de founders que conseguem passar por vários desafios juntos. Sociedade é um dos maiores fatores para uma startup não dar certo, cara. Aqui a gente tem 3 tipos de relacionamento. Tem um relacionamento pessoa física, que é a amizade. E a forma como vocês chegaram aqui hoje, dando risada no elevador, mostra que, assim, tá passando bem por essa trajetória toda, né? Tem um relacionamento sócio. Tem o terceiro, que é o papel executivo. Cara, se eles confiam na minha capacidade como CEO, tá tudo ok. É a mesma coisa pra eles, né? O Fernando tem as responsabilidades dele, o Gotti tem a dele. Esse trecho de X minutos já foi quase um mentoring pra sócios. Já. O trio de empreendedores Rodrigo Tonini, Ricardo Gottschalk e Fernando Santos são cofundadores da Conta Simples, uma das fintechs que mais crescem no Brasil, com sua plataforma de gestão de despesas com múltiplos cartões corporativos, que já recebeu mais de 300 milhões de reais em rodadas de investimentos de alguns dos principais fundos do mercado. A história da empresa e da relação de seus fundadores é uma aula de empreendedorismo e de construção de cultura que mostram que o sucesso do negócio é resultado de valores claros e foco na execução. Rodrigo, Fernando, Gotti, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Léo. Eu vou ficar com torcicolo aqui, acho que olhando de um lado pro outro, mas a gente consegue seguir, né? Com certeza. Boa. Ó, primeiro, a gente tem que criar um glossário aqui pra audiência entender quem é quem, né? Então, se eu chamar Tog, é o Rodrigo Tonini, que é o CEO. Se eu falar Gotti, é o Ricardo Gottschalk, que VP, qual é o nome da cadeira? Eu tava tocando relações institucionais, mas agora eu tô com uma missão nova, a gente pode contar também. Mas falaram que é blogueiro também. Não. Nas horas vagas. Nas horas vagas, brincadeira. E Fernando, produto? Produto e tecnologia. Mas é um CTO? Não, diretor de produtos técnicos. Ah, legal. Legal. Então, só pra gente criar aqui a semântica para enquanto a gente tá falando do episódio, né? E a primeira vez de vocês dois aqui, do Tog e do Fernando, mas o Gotti é figurinha carimbada aqui no podcast, né? Ele se infiltra aqui muitas vezes, né? Vem contar as novidades e quer tomar meu lugar aqui. Pois é, toma cuidado. É. Pessoal, 5 anos, quase 6 anos de Conta Simples? 5 anos. É 5 um pouco anos. mais de 5 anos, né? De CNPJ aberto. Uhum. De operação tem 4 anos e meio, quase. Eu gosto muito dessa história de founders que conseguem passar por vários desafios juntos por muito tempo, né? E a forma como vocês chegaram aqui hoje, dando risada no elevador, né? Como piada de quinta série, né? Mostra que, assim, tá passando bem por essa trajetória toda, né? Então a primeira coisa que eu queria perguntar de vocês é como começou, como vocês se conheceram antes de começar a empresa? Boa. Você quer a história verdadeira ou a história... Não, verdadeira. A verdadeira. Tá bom, então a verdadeira eu vou Não de PR. Não de PR, vou começar pela verdadeira então. Eu tava na faculdade, queria montar alguma empresa, e aí eu tava montando um outro negócio com outro sócio, e aí eu falei, eu preciso achar alguém de tecnologia que entenda de meio de pagamento. E eu tinha um amigo que era headhunter de TI, ele era da pós-graduação, eu tava na graduação, ele era da pós, e eu falei pra ele, Caio, preciso achar alguém, né, nesse meio, você não conhece ninguém? Ele falou, conheço uma pessoa que eu acabei de tirar da Cielo, foi pro 5º andar, conversa com ele. Eu conheci essa pessoa, que é o Fábio, e aí o Fábio, você precisa conhecer o Fernando então, que é um cara que trabalha na Cielo, quer empreender e tal.
E aí, curiosamente, o Fernando morava em Alphaville, trabalhava na Cielo. Só que, curiosamente, ele estava solteiro na época. Então, toda quarta-feira, ele batia ponto no Trabuca. Trabuca. Ó, já começou. Então, Já tá indo por um caminho perigoso aqui. Então, ele falou assim, ó, quarta-feira, geralmente eu tô no Trabuca à noite. Eu posso sair antes de ir pro Trabuca, eu passo onde você estiver, a gente começa a conversar das ideias e tal. E a gente ficou fazendo isso aqui uns 2 meses? Foram uns 3, 4 meses. Uns 3, 4 meses. Toda Dating no quarta-feira. Trabuca. Não, ele ia pro Trabuca ou não. Eu ia pra casa. Mas antes disso a gente se A gente se encontrava. encontrava no Insper. Aí eu saía da Cielo, ficava das 7 às 11 da noite debatendo, falando da visão de uma outra startup que a gente tava pensando em construir, que a gente pode falar um pouco. E aí dava 11 horas da noite, fechava um Insper, aí falou, pô, agora acho que chegou o meu quarto turno, né? Aí eu ficava mais um pouquinho, depois voltava pra casa, mas E tava dando match de visão, muito. de Tava. química, né? Do convívio, né? Tava, daí a gente ficou uns 3 meses assim, e aí nisso, essa tese, que basicamente era a ideia de desintermediar a cadeia de VR e VA para um aplicativo por QR Code, na época não tinha Pix, começou a tomar uma atração. E daí chegou o momento que a gente falou, Fernando, acho que tá na hora de você tomar uma decisão, se você quer vir full time de cabeça nesse negócio ou se você quer continuar na Cielo. E aí na hora ele falou, cara, vou de cabeça, e saiu. E aí a gente começou esse negócio, depois a gente teve ali algum sucesso, mas no final do dia a gente não achou a fórmula para escalar. Uhum. E aí começou a ter alguma divergência de visão, e aí eu tava vendo pra ir pra um lado, o Fernando tava tendenciando pra ir pra esse lado também, e o outro sócio tava querendo ir pra outro lado. E aí ficou uma situação que não tava congruente. E aí chegou o momento da gente falar, não, vamos desfazer isso aqui. E aí foi super amigável essa saída, e aí foi onde começou a ideia de montar a Conta Simples, que na época chamava Bank. E aí nisso a gente estava começando a Conta Simples, e aí a gente estava fazendo um exercício, né, de um dos fundos depois que investiu na gente, que é o Big Bets, que na época eles tinham um modelo para meio que fazer uma peneira para depois ver quem que eles iam investir, como se fosse uma espécie de incubação, mas não era uma incubação. E aí a gente fez um exercício lá e falou, pô, tem alguma coisa aqui que tá faltando entre nós dois, precisa alguém de, venda, cliente, growth, né, alguém que vai puxar essa frente. E eu falei, pô, Fernando, tem um cara que eu conheço, que daí eu conheci o Gotti muito antes do Fernando. Eu conheci o Gotti em 2014. Tem um cara que eu conheço, que, pelo que eu me lembro, ele tava na Stone, mas, eu até troquei uma ideia rapidamente recentemente, vou mandar uma mensagem, ver como que tá. E aí eu mandei, falei, pô, Gotti, como que tá aí as coisas? Na verdade, eu fui te indicar pra uma vaga, né? Foi mesmo, porque você tinha ido... Uma das pessoas que tinha te chamado pra bater um papo era o Pedro Coutinho, que na época ele era CEO da GetNet. E aí, ele falou, cara, vem pra cá e tal. E aí você falou, poxa, não, quero empreender, né? Eu já tinha dado entrada na junta pra montar a Conta Simples com o Fernando. E aí o Pedro me chamou pra querer assumir alguma posição ali de novos negócios na GetNet. Eles queriam inovar, ele sabia que eu tava fazendo esse negócio antes de QR Code, payments e tal. E eu falei, pô, Pedro, cara, eu admiro demais a história da GetNet, é uma baita empresa, trabalhar próximo a você seria fantástico, mas, cara, eu tenho um sonho, eu preciso seguir esse sonho. Mas tem alguns nomes aqui que eu quero indicar, daí eu penso. E aí, nesse exercício, eu falei, pô, Fernando, o Gotti é um cara que... Só que ao mesmo tempo eu indiquei ele pro GetNet, pra essa vaga que eu não vou. Daí o Fernando falou assim, cara, mas se você indicou ele pra ir pra GetNet, ele é um cara que poderia vir pra cá, por que você fez isso? Eu falei, cara, que se o Gotti tiver a fim de ir pra GetNet, cara... Como que a gente vai trazer com que atrativo, Com que atrativo, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí no final, eu indiquei, ele falou, pode indicar, mas ele perguntou, mas o que você tá fazendo que você não vai? Eu falei, Gotti, vamos marcar um café que eu te explico. Afinal de contas, né, se ele não vai, tem alguma outra surpresinha do outro lado, né? Então, o que você tá fazendo? E aí, inicialmente, quando a gente conversava, a ideia era trazer o Gotti como investidor. Quando a gente falou lá no início, vamos... Não, mas tem uma história, porque daí, quando o Toga me indicou, eu falei, cara, mas o que você tá fazendo? Ele falou, cara, a gente tá olhando esse caminho, não sei o que e tal. A gente falou, pô, vamos tomar um café. E aí a gente marcou de tomar um café numa padaria perto de casa. E aí ele falou, cara, a gente tá pensando nisso, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, eu invisto em vocês. Aí eu falei assim, beleza e tal, vamos... E só que daí a gente acabou não evoluindo ali, e acho que também foi... É que na real, o dinheiro a gente precisava, mas a real mesmo é que o ideal era, precisava do tempo e da expertise do Gotti. Sim. Só que se o Gotti quisesse vir,
Cara, a gente não tinha salário pra pagar. Sim. A gente ficou... Cara, eu e o Fernando acho que ficou o quê? Um ano e meio. Um ano sem salário. Depois o primeiro salário foi, assim, 2 salários mínimos. E eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra pagar o GOT. Então eu sabia assim, se o GOT investir, esse investimento vai virar salário dele. Então, cara, vem com o seu tempo, a gente faz um acordo de participação. E aí foi meio que isso. Aí o GOT acabou recusando a GetNet, falou, pô, tem uma cadeira aí que onde vocês estão trabalhando? Tem, vem para cá. Ele começou a ficar, foi ficando, e de repente, aquele namoro que vai ficando, casou, né? E virou o núcleo duro. Virou o núcleo duro. Dos 3 cofundadores. E cara, tem uma história, essa história eu conto pouco, muito pouco, porque, assim, são os bastidores dos bastidores, né? Porque às vezes vem gente aqui e fala, nossa, mas você vai fazer uma sociedade, como que é o contrato, como que é o percentual e tal. O GOT sentou na cadeira, nunca perguntou de percentual, nunca, tipo, exigiu nada, de salário, nada, e as coisas foram passando, né? Até que chegou um ponto que eu falei, Fernando, tá na hora da gente, cara, formalizar isso. Aí foi depois de uns 4 meses, não. Que o negócio começou a tomar uma certa tração, a gente conseguiu o primeiro investidor, os primeiros investidores. Falei, não, tá na hora da gente fazer um contrato aqui, né? Colocar o GOT na sociedade, ofertar pra ele. E aí a gente ofertou, né? Mas ali, eu acho que ali, por exemplo, foi um mega sinal da relação de confiança que a gente que já existia. Sim, e que essa relação de vocês, e agora você contando esses detalhes de bastidores do começo, é aquele 1 em 1 milhão, né? 1 em 1 milhão. O cenário desse perfil dá certo, né? E é o que eu falo pra eles, eu falo assim, vocês já pararam pra pensar que a gente ter se encontrado naquela altura da vida é um alinhamento de astros? Porque... além da confiança que foi estabelecida ali, cara, nós 3, a gente tava num momento de vida muito parecido, né? Solteiros. O God já tava namorando junto com a atual esposa dele. Eu já namorava a Bia, que hoje é minha noiva. O Fernando tava solteiro, mas mas ninguém tava com filho. Padrão de vida muito parecido, né? Uhum. Então ninguém tava assim... E faz diferença, né? Faz muita diferença, porque você tá num padrão de vida, você não quer abaixar. Sim. Agora, você tá num certo padrão de vida ali que você tá ambicionando mais. Sim. E a gente tava mais Aí ou vai menos... junto, né? Então a gente tava exatamente no mesmo padrão de vida, no mesmo timing de vida, no sentido de responsabilidades na pessoa física. Cara, nós 3 com um background muito parecido de indústrias, né? Então eu conheci o GOT na Stone, eu fui trabalhando no comecinho da Stone a convite lá do André, do Augusto, e o GOT foi um dos primeiros contratados da Stone para montar time de venda. O Fernando com bagagem de Cielo, de Bradesco e tudo mais. E com skills complementares, né? Enquanto esse aqui, tecnologia, produto, não sei nem abrir uma linha de código. O GOT, venda, cliente, faz isso de forma natural. E eu, o cara mais financeiro, metódico, o cara da estratégia, da porta para fora com o investidor. Então, era muito óbvio o quadrado de cada um. E a liga da confiança, E desse contexto todo que você contou, contou, a confiança né? desse contexto todo, né? Então, isso se juntar... Cara, é impressionante, mas eu falo, a gente nunca teve um momento que a gente teve... não, cara, divergência, discussão, briga. É que, by the way, a Conta Simples, e a gente vai falar ao longo da conversa, cada vez mais está vingando, né, e crescendo, né? Mas é o tipo da história que, independente do business, poderia transcender para outros negócios, né? Com certeza. Se a Conta Simples não desse certo, né? Com certeza, até porque a gente teve que fazer alguns movimentos dentro da história que a gente não era a concepção inicial, né? Então... Eu gosto muito de reforçar essa questão que o Tog falou sobre confiança, né? Porque desde o momento D0, o Tog estava cuidando do financeiro. Olhava, tinha acesso à conta do Itaú. A gente, mesmo na sociedade, eu nunca entrei na conta do Itaú para ver se a gente tinha saldo bancário ou não, quanto que estava nosso extrato. Nunca. Eu acho que essa questão de confiança, de você acreditar um no outro é fundamental, porque senão não funciona a sociedade. Se você ficar duvidando se a pessoa está fazendo o que acredita ser certo ou não vai pra frente. E que é aí que muitas naufragam, né? É na confiança, não é nem no skill, né? Cara, acho que sociedades não é um dos maiores, cara, fatores pra uma startup não dar certo, cara. Sim. Porque, assim, se não tem confiança, se é todo mundo igual, se não tem... Acho que um negócio que a gente sempre teve, inclusive, a mesma fome de fazer um negócio dar certo. Sim. Então, não tem um que quer mais do que o outro, assim. A gente, tem a mesma vontade... Sempre teve mesma gana de fazer a coisa acontecer, sabe? O que o Tog falou, né? É o ponto de partida do momento de vida, mas também para onde vocês queriam chegar, né? Pra onde queria chegar. Mesma ambição. Porque eu já vi também negócios onde algum sócio fica pelo caminho porque já ficou bom o suficiente para ele. E aí o drive muda, né? Mas só que acho que... concordo, só que aqui ainda era diferente um pouco. Porque, de repente, uma coisa que...
para as pessoas é diferente atingir um certo padrão, um certo limite, ou atingir um certo objetivo é aquilo, e se tá bem combinado entre as pessoas, beleza. Mas acho que nosso ponto não é esse. O nosso ponto é que, independente de onde for, a vontade sempre foi muito grande. E o ponto de partida sempre foi muito claro. O ponto de chegada, porra, a gente nem vê, porque tem tanta coisa pra gente fazer ainda lá pra frente. Só que a vontade, a energia, a garra, o tesão que a gente coloca pra fazer um negócio, todo dia, é um negócio todo dia, cara, isso não muda, sabe? E a motivação tá tanto ou até mais agora, né? Total. Eu vejo. E só pra completar, assim, a gente discute sobre, sonhos, ambições individuais, né? Eu acho que é errado achar que o sonho individual é o mesmo de cada um. Não é. Então a gente vira e mexe, a gente senta e conversa. Cara, e aí? Como que tá? O que você vê de momento? Qual que é o teu time? O que você acha? Porque esse processo também tem que ser natural, se em algum momento chegar, né? E tem que principalmente ter espaço de conversa. Até timing de liquidez, né? Timing de liquidez, né? Então, assim, tem que ter espaço de conversa, porque daí é onde você, de fato, cara, a sociedade é um casamento, né? Muito bom. Então você tem que saber. E uma outra coisa, assim, não sei se vai mudar de tema, é só pra colocar já nesse tema de sociedade, que é uma coisa que a gente combinou, né? Teve um momento que a gente chegou e falou assim, cara, aqui a gente tem 3 tipos de relacionamento, né? Tem 3 tipos de relacionamento. Tem um relacionamento pessoa física, cara, que é a amizade. Eu sou padrinho do casamento do Gotti, você é do Fernando, eles são meus padrinhos de casamento, então aqui... Cara, e um parênteses, a primeira vez que eu encontrei vocês 3 juntos foi no casamento do Dantas. Do Dantas, que foi o nosso primeiro investidor. Sim, eu sei, já falaremos disso. Então tem essa relação, cara, pessoa física, precisou, cara, tem um problema, tem uma situação, preciso contar. Cara, qualquer horário, cada um liga pra um, vai resolver. Esse é um. Cara, a gente tem um relacionamento sócio. Cara, cada um tendo... Nós somos o conjunto de pessoas físicas com maior representação percentual do negócio. Então, decisão de... futuro do negócio, momento de liquidez, fazer uma rodada, fazer um movimento estratégico. Então a gente tem uma certa influência para discutir sobre escultura, né? Então a gente tem que ter esse núcleo. E tem o terceiro, que conforme a empresa foi crescendo, que a gente foi tendo que entender também, que é o papel executivo, né? Então, relacionamento executivo. Então, eu como CEO, eu preciso em algum momento ter um poder de decisão hierarquicamente acima, né? Cara, se eles confiam na minha capacidade como CEO, tá tudo ok. Então a gente tem que estar alinhado quanto a isso. E a mesma coisa pra eles, né? Putz, o Fernando tem as responsabilidades dele, o Gotti tem a deles. Então, só que tem momentos que vai ter uma esfera que vai ser a esfera executiva. Tem momentos que vai ser a esfera sócio, tem momentos que vai ser a esfera relacionamento pessoal. Cara, acho que a gente sempre conseguiu separar muito bem isso. E as 3 coisas não são imutáveis, né? Não são imutáveis. Porque a vida tá mudando toda hora. Toda hora. E eu vejo também a questão o teu job description, a cadeira, ela vai mudando, né, de escopo. Quando o negócio vai crescendo e o limite vai sendo as suas fraquezas, né, e as suas deficiências, né? Total. E a gente sempre investiu muito também nesse trabalho de coaching, counseling, mentoring, até pra... Então, assim, eu sou eternamente grato pela jornada que a gente tá construindo e eu sei que é difícil demais ter essa relação de sociedade, né? Mas e uma coisa muito legal que a gente faz por mais que a gente tenha as nossas rotinas com o nosso level, com a diretoria e por aí vai, a gente sempre tem uma rotina nossa, que em geral a gente faz um papo a cada 15 dias, um mês, que é o nosso papo de alinhamento. E às vezes a gente fala assim, agora vamos abrir uma esfera aqui executivo. Aí a gente fala dos temas que a gente precisa falar executivo. Agora, abrindo aqui a caixinha da sociedade. Tal coisa. O que a gente vai fazer nesse sentido? Então, no pessoal a mesma coisa. Então, isso é muito legal, porque daí a gente... entra num papo, vamos falar do nível executivo agora. Então a gente tira, da cabeça, sei lá, qualquer, não vou falar amarra, mas qualquer viés que tem o outro para não influenciar. Fala assim, a gente, dentro de uma cadeia, dentro de um papo de sociedade, a gente tem que ver o que é melhor pro negócio, dado que o Tog falou. Nós somos as 3 pessoas físicas com maior equity do negócio. Então, o que é melhor para a empresa, tirando o ponto de vista de executivo? E aí isso é muito legal, porque a gente consegue entrar e sair dessas caixas sem fazer com que uma influencie a outra. Isso é muito bom. Esse trecho de X minutos já foi quase um mentoring para sócios. Já. Para desafios de sociedades, né? Para você normalizar a relação para conseguir construir um negócio, né? O Tog, da tese inicial de quando vocês começaram, o que foi mudando e quais os desafios maiores do início do negócio?
Boa. Vou contar então o que que é a tese hoje, para daí fazer como começou. Hoje a nossa tese é se tornar uma plataforma, um sistema financeiro que oferece para as empresas um sistema de gestão de despesas corporativas que oferta cartão corporativo, que oferta outros produtos de gestão de despesas e por trás tem uma conta corrente. Então a gente não se vende como uma continha digital ou exclusivamente um banco digital. A gente é uma plataforma, um sistema financeiro de fato, então a gente entra muito até na jornada de gestão. Só que não começou assim. Começou como a tese de ser uma continha PJ, né? Então, a gente quer ser uma conta digital para PJs, tem CNPJ, a gente atende todo mundo, né? E ao longo do caminho a gente foi percebendo que essa tese, agora que a gente olha o mundo de empresas, cada empresa tem cada vertical de empresa tem as suas especificidades, né? Então não dá para você colocar dentro de uma mesma jornada financeira uma empresa de varejo, uma empresa de consultoria, e uma startup, e um freelancer. Todo mundo tem CNPJ, mas a operação do dia a dia é muito diferente. Então a gente foi entendendo que se a gente quisesse achar uma lagoa para navegar e se diferenciar, a gente tinha que escolher uma vertical e uma jornada específica. E aí logo cedo a gente descobriu e percebeu que uma das principais dores das empresas que a gente já tinha na nossa base era acesso a cartão corporativo. Então essa era uma tese que a gente tinha desde o início. Cartão corporativo pode ser um produto interessante. Assim como uma maquininha, assim como um sistema de cobrança, assim como um sistema de contas a pagar. Só que agora que a gente percebeu que cartão era uma tese ali que estava pouca gente explorando e tinha empresas lá fora com essa tese também já super indo bem, como por causa da Brex, que é um benchmark pra gente, a gente falou, pô, vamos validar essa dor dentro desse mercado. Então depois de ali uns 9 meses mais ou menos que a gente tinha lançado o sistema, a gente percebeu que o engajamento era baixo. A gente tinha um topo de funil natural, orgânico. Vinha bastante cliente. Vinha um inbound sem fazer muito esforço. Porque a dor da conta e do cartão todo mundo tinha. Todo mundo tinha dor da conta. Você tem um problema com o bancão, com a experiência. Era um problema. Então era natural vir. Só que a hora que a gente via a quebra de retenção, o que sobrava era baixo, né? E a gente falou, pô, qual que é o caminho aqui? Será que o caminho é a gente tentar otimizar essas quebras ao longo da jornada? Ou talvez é a gente afunilar o topo do funil e focar numa vertical específica? Então a gente decidiu ir para essa vertical específica. E foi ali que a gente começou, né? Assim, começou a ter uma rampagem de resultado mais rápido. Mas não foi, tipo assim, natural. Veio porque a gente estava para levantar uma rodada, começo de 20, final de 19, início de 20. E aí a gente tava tudo fechado com um fundo, aí o fundo faz do diligence e tal, nesse meio tempo estoura a pandemia, né? Na hora que estourou a pandemia, o fundo falou, a gente precisa de um plano de contingência, a gente tem que analisar se a gente de fato vai investir, só que a gente já tinha captado uma parte de investidor anjo, né? E a gente já tinha ali contratado gente, começado a colocar um dinheiro na frente. Nisso a gente falou, pô, não tem como, porque se o investidor não coloca, a gente tem 8 meses de caixa, né? É isso que a gente tava vindo struggling de um outro ano que foi a mesma coisa. E entrando pandemia com o cenário incerto, né? Cenário incerto. Quase morte certa. Né? Aquele caos, né? E aí a gente discutindo o que a gente ia fazer, de repente, numa discussão dessa interna, a gente falou, vamos fazer uma análise aqui na nossa base, vamos ver se existe uma concentração de receita, porque o nosso business é transacional. Então vamos ver se dentro dessa receita que a gente já gera, que é uma receita pouca, dos clientes ativos a gente vai ter uns 500, 600 clientes ativos, vamos ver se tem alguma concentração. E a gente descobriu que daquela receita que naquela época era coisa de 15, 20 mil reais, 90% vinham de 10% dos clientes ativos. É um Pareto exagerado. É um Pareto exagerado. A gente falou, quem são esses 10% dos clientes ativos? Né? Então vamos falar com eles. Daí a gente se dividiu, pegou uma lista de contato, WhatsApp, liga, aqui é um dos valores da conta simples, eu queria entender por que você está usando a conta simples, como que você chegou na conta simples, o que a gente pode fazer de melhor, o que você não gosta. E a gente começou a ver uma similaridade. Todo mundo tinha uma dor de acesso a cartão corporativo, todo mundo pedia para ter uma solução ainda melhor de múltiplos cartões e todo mundo estava concentrando isso no mundo digital, né? Investindo em anúncio ou comprando software. A hora que a gente percebeu essa dinâmica, a gente falou, cara, agora vamos, né? E aí eu nem lembro qual que era a perspectiva de vocês, né? Mas a gente falou, cara, vamos fazer essa... E aí que fechou. E vocês acham que isso foi determinante para ter sobrevivido e chegado onde chegaram? Eu acredito... Você contou 2 anos atrás, né, essa história. Eu contei essa história e assim, e eu acredito que esse foi um dos grandes movimentos que a gente fez e que fizeram a gente crescer. Dos acertos. Dos grandes acertos nossos, porque... Até depois, quando a gente foi para o Y Combinator, um dos partners que a gente estava conversando, a gente falou assim, olha, poxa, mas a gente pode abrir para outros mercados. Ele falou assim, cara, para quê? Você tem um monte de cliente, um pool grande de cliente que adora o seu produto, adora a sua solução.
cara, em vez de ir para outros mercados, double down nesse. Foca só nisso. E aí que a gente começou a crescer muito, muito forte. Então, tudo que a gente fez naquele ano foi para esse segmento de clientes, do mundo digital, de startups, porque foi onde a gente deixou de criar uma solução genérica que não entregava valor para ninguém, e a gente começou a construir uma solução que, de fato, mudava a vida daquela galera. E ele falou, eu lembro que ele falou, né, o Aaron Harris, que não tá mais no Y Combinator, ele falou, eu sei que não é sexy, talvez esse mercado dos empreendedores digitais, essa galera que, eu sei que é mais sexy você falar que você tem uma startup Series B, que é investido dos fundos bambambãs, mas assim, cara, dane-se o que é sexy, o que não é sexy, foca no que dá resultado. Isso. Domina esse nicho, depois você pensa. Então a gente foi pra esse playbook, né, e aí nisso, cara, foi uma série de fatores que juntou. Porque essa galera era uma galera que operava no digital. Então a gente tava na pandemia, essa galera não era tão... Acelerou o digital. Acelerou o digital, então acelerou ali. No mesmo tempo, quando a gente descobriu um pouco desse nicho, a gente passou no Y Combinator. Então essa conversa foi até antes de começar o batch, né? Que a gente começou a querer entender o programa. Então a gente começou a achar uma veia de crescimento. Nisso veio o Y Combinator, colocou... E coloca uma chancela em vocês, coloca uma chancela, coloca um cheque que a gente tava assim, cara, engasgado pra saber o que ia acontecer. No final, o fundo que falou que ia, depois não ia, acabou entrando também, né? E aí, nisso, o negócio explode e crescer, né? E aí, a gente sai de um faturamento ali, março de 15, 20 mil reais, pra gente faturar em agosto, que foi o último mês do batch ali do Y Combinator, coisa de 350 mil reais, né? E com uma estrutura de despesa muito parecida. Então, a gente breakivou a empresa, ficou lucrativo. A gente colocou uma meta no Y Combinator no programa, que a gente queria crescer pelo menos 5 a 7% por semana em receita. Todas as semanas, talvez com exceto a última, que já tava ali, a gente cresceu 10, pelo menos 10. Teve semana que a gente cresceu 30% em receita. Por semana. Caramba. E aí foi quando a gente experimentou, de fato, ver ali o que é o Product Market Fit, o que é esse crescimento acelerado, né? E aí dali foi só crescimento dali pra frente. E numa empresa, né, perante o mercado, né, e a mídia que cobre o ecossistema de fintechs principalmente, né, o holofote não estava em vocês estavam na execução pé no chão que trouxe até aqui, né? Total. E passou pelo inverno, né? Total. Tanto é que quando veio o inverno, as valuations das empresas de tech derretendo, a galera, o que a gente vai fazer agora para reverter o modelo? A gente se olhou assim. Quando a gente fez o Series A, que foi 120 milhões de reais, essa história é curiosa, né? A gente teve o board. Quer contar essa história? Que a gente fez o primeiro board, aí... Daí a gente levantou o Series A, 122 milhões de reais, e a gente falou assim, putz, agora temos que fazer um plano de negócio para os investidores que a gente falou que ia fazer, né? E aí a gente sentou, montou um plano, cara, semanas montando, chegamos lá, primeira reunião de board que a gente ia fazer na nossa vida, a gente chegou, a gente veio para apresentar o plano, vai ser assim, vamos crescer 3 vezes e tal no ano, a galera falou, não, pô, muito bom, mas vocês não podem crescer mais? Porque o CAC payback de vocês é muito baixo. É muito baixo, as métricas são boas. Porque a gente entra 21? 21. Não, 22. Janeiro de 22. A galera olhou... No auge dos cheques, né? No auge. E aí... E tinha um lance, a gente tava queimando muito pouco, nosso CAC payback era muito bom. E falou, cara, vocês têm margem pra queimar mais. Queima a gasolina aí. E cresce mais, né? E aí nisso a gente falou assim, não, beleza, vamos. E aí a gente levantou a bola, vamos, e todo mundo acelerado, vamos montar um plano novo. E aí a gente voltou pra casa, vamos fazer um plano super, assim, acelerado, juntou eu, Fernando, Rodrigo, o Marins, que trabalha com a gente se fechou numa sala e falou assim, vamos montar um plano de dobrar o crescimento da empresa. Então, e um dos investidores, o TJ, inclusive, que liderou o Series B agora, ele falou, você tem que ler um livro que chama Amp It Up. Sei. Você me deu de presente. É o livro que eu te dei de presente naquela época que eu vim fazer o podcast com você. Sim. Ganhei de presente 2 anos atrás. E aí... Mas ele não é válido mais? Não, ele é válido. Ele é válido. E aí, o Blitzscaling que não era válido, né? Que o Blitzscaling na época que falava que, porra, crescia a qualquer custo e a gente... Domina primeiro o mercado e depois vê como é que rentabiliza, né? Isso funciona para business de marketplace, plataforma, B2C, né? B2C, duas pontas. Funciona, mas no nosso caso não era isso. Não. E aí a gente fez, e aí de repente, ali, acho que foi final de março de 22, o Y Combinator solta lá o Preserve Caixa, a Sequoia solta um outro paper. E cara, foi assim... Quando começou, né? E foi louco porque foi abril, daí eu casei, saí de férias, a gente, não, vamos continuar e tal, volto daqui a pouco. Aí eu fui de lua de mel, no que eu voltei de lua de mel,
eu fiquei completamente fora de notícia, não vi nada. Aí eu sento com o Tog e com o Fernando e falo assim, então, aquele plano que a gente montou, porra, 1 mês e meio atrás, cara, derruba, vamos focar no que a gente já tinha montado. E aí Volta pra cultura original de eficiência. Sim. Aí eu fui pro Vale, visitar alguns investidores e até alguns eventos, e aí eu me encontrei, né, com a turma que tava lá. Daí um dos, né, que tava no board dos investidores fala, pô, lembra aquele plano em janeiro que vocês apresentaram o primeiro? Então, acho que deveria voltar para aquele plano. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que aquele plano já voltou. E a gente fez isso com a maior naturalidade, porque a gente sabia e sempre soube navegar em cenário de escassez. A gente não conta, mas nosso primeiro cheque foi 160 mil reais. Assim, Todos os cheques, né? De todos, assim. O primeiro cheque, a gente começou a conta simples com o primeiro cheque de 160 mil reais. Esse cheque serviu metade para pagar o setup do nosso parceiro de Bank as a Service, a outra metade para dividir as despesas que a gente tinha de 3 desenvolvedores que a gente tinha lá, que hoje são sócios do negócio, né? Que legal. E são sócios que a hora que eles pegam a participação hoje, um negócio assim, é uma criação de valor que a hora que você para olhar, você fala assim, cara, como que 160 mil reais vira essa criação de valor em menos de 5 anos? Uhum. É um poder, assim, que é impressionante. Só que o que a gente sempre se prezou, assim? A nunca esquecer aquela base. Uhum. Sim. A base, a solidez que a gente teve que criar, os valores do negócio naquele momento, não é porque a empresa hoje levantou 200 milhões de reais na última rodada que a gente pode se perder dos valores. A gente tem que, talvez, repensar critérios que a gente faz de alocação de capital, qual que é o timing que a gente tem para alocar um capital pensando num horizonte de curto, médio e longo prazo. Porque 160 mil reais não dá para você pensar num plano de super longo prazo. Sim, não. Agora, 200 milhões de reais você pode e tem que pensar num horizonte de longo prazo. Então isso muda. Mas não é mudar na loucura de agora então vamos colocar dinheiro a rodo e vamos para um blitzscaling, como o Fernando falou. Né? Então, mas a base, a solidez começa ali. Tanto é que, deixa eu só complementar aí, tanto é que quando você olha, a gente queimou, sei lá, 30%, 35% do nosso Series A. Então, a gente tinha um dinheiro considerável ainda dentro de casa antes de levantar a rodada do Series B. Que a gente não necessariamente não estava procurando, a gente não estava fazendo rodada. Então, veio por causa de todas as métricas, tudo que a gente foi entregando. Então, juntou ali o nosso jeito de executar, de sempre, entregar o que a gente está se propondo, com muita consciência. A gente nunca foi maluco de fazer as coisas sem fundamento. Então, juntou isso, juntou um momento positivo e outros fatores que fez com que a gente, inclusive, chegasse nessa nova rodada. E isso foi determinante nessa cultura que vocês estabeleceram de gestão, de pé no chão, né? De olhar os basics de business, né? E não o que o mercado contava naquela época de início de pandemia, que depois muita gente se deu mal e tem gente aí acabando dinheiro, ou entrando em down round e por aí vai, né? Então acho que fez vocês passarem todo esse inverno, enquanto algumas, e a gente não precisa citar nomes, fintechs aqui e lá fora, passam aperto, layoffs gigantescos, né? E por aí vai, né? Total. E eu tava falando hoje com um investidor sobre isso. Cara, pra mim, valuation é métrica de vaidade. Sim. Valuation é métrica de vaidade, porque o valor de uma empresa, ele é determinado sim, pelo resultado que você gera, mas muito também pela dinâmica de mercado, de oferta e demanda. Disponibilidade de capital, oferta de boas empresas. Então, quando uma empresa está num momento positivo, num mercado super aquecido, que você consegue fazer um processo competitivo de rodada, e você consegue fazer um processo de negociação de venda daquele ativo, mesmo que seja um fundraise, que é um processo de venda, você consegue determinar um preço muito superior, talvez, de que outros momentos. E a única coisa que determina você ter um preço acima num ponto A de um ponto B pode ser, às vezes, o momento do mercado. Sim. Então não justifica o negócio em si. Então a gente sempre teve muito esse olhar de como que a gente não se coloca numa posição que coloca uma corda no pescoço da gente depois ter que... Foco nos princípios e Foco nos não na princípios. volatilidade do que o mercado está falando naquele momento, né? Exatamente, se não maximiza a valuation de forma desnecessária, porque depois a variável do mercado você não controla. E se essa variável você não controla, ela te coloca numa posição de prejuízo ou de não conseguir justificar aquilo, você vai ter um problema pro resto do negócio. E essa é uma pena, porque tem muita empresa muito boa, com muita tese legal, com muito empreendedor bom, com os times qualificados e capacitados, mas que por um erro, em nenhum momento da jornada colocou o negócio todo em xeque, que o investidor já não acredita mais que vai ter um retorno,
os funcionários que estão naquela empresa que tem exposição a equity ou stock option não acreditam mais que aquele negócio pode se multiplicar por 5, 10 vezes. E a cultura vai degradando. Então, quando você está naquela euforia, talvez muitas empresas ou empreendedores talvez não perceberam isso. Ou quiseram acreditar que aquele cenário era eterno. Né? A gente já não. Um pouco pelo fato da gente ter dificuldade. A gente teve muita dificuldade de levantar a rodada. A rodada do Series B foi muito fácil. Mas o Series A foi mais ou menos. O Seed, nossa senhora. E o anjo foi impossível. Então, né? quer dizer, olhando, fazendo um cronograma reverso, ele não vou falar que tá fácil, né? Mas o começo foi muito mais difícil levantar 6 dígitos do que agora 9 dígitos. Infinitamente mais. Teve a primeira rodada de 160 mil, depois a segunda a gente queria levantar uns 2 milhões de reais. A gente não conseguiu 2, a gente conseguiu 1 e tinha um investidor que ia completar 500. Esse 1 para completar 500, eu fiquei mais à frente desse processo, né? O Gott e o Fernando participaram bastante, mas eu fiquei mais à frente. Eu tinha lá meu CRM. Foram 90 investidores que eu bati na porta, 90 investidores, pessoas, indivíduos ou em fundos únicos. Aí pensa que cada investidor às vezes tem 1, 2, 3, 4 reuniões. Num processo de 4 meses para conseguir 8 sims. Cara, foi excelente. Foi maravilhoso. Não na época, né? Na época foi uma porcaria, foi complicado demais. Mas foi excelente, porque o que a gente aprendeu de fundraising, porque tem aquele lance também, a gente teve uma postura sempre muito humilde, de tipo, cara, esse investidor não quer investir, mas por que não? Quais são os pontos? Então a gente vai lá e anota, vai lá e põe, vai lá. Cara, a gente vai lá e resolve, né? O time de tecnologia é isso. Então vamos resolver o time de tecnologia. A empresa não vai conseguir levantar capital depois com um estrangeiro. Vamos resolver esse ponto. A empresa tem que criar um diferencial competitivo. Cara, então a gente anotava. Qual que era a diferença dos investidores que hoje estão rindo à toa, que investiram lá atrás, dos que não entraram e que estão vendo, puta, passei conta simples? Os que entraram acreditaram que a gente ia ser capaz de passar por aqueles Acreditaram desafios. em vocês, né? Acreditaram na gente. Já os outros, tudo bem não terem acreditado. No hard feelings. Até porque eu entendo. A gente, assim, até a gente provar isso, a gente tem que executar. E tinham muitas marcas, muitas fintechs hypadas. Muitas. Né, que todo mundo queria entrar. Muitas. Né, e alguns foram ficando mais de lado e teve que fazer essa escavação mais profunda aí das pessoas que entendiam o que estava passando. Né? E é o que a gente tava falando antes de ir pro ar aqui. Cara, execução é chave. E se tem alguma coisa que a gente é bom, e eu posso falar isso com convicção, cara, que a gente é muito bom em execução. Talvez a gente aprendeu a fazer fundraise, no começo a gente não era. A gente aprendeu a contratar gente qualificada, mas desde o início a gente sempre foi uma máquina de executar, né? A gente tinha os nossos valores internos, né? O Fernando gosta de falar quais eram os nossos combinados. A gente fala que não seja gargalo, sempre, tudo que a gente tiver que fazer, a gente faz primeiro antes de qualquer coisa. Qual que era o outro? Não transferir responsabilidade. Não transferir responsabilidade, também não existe, aqui a culpa é do nosso parceiro, a culpa, é da galera que não conseguiu implementar a tecnologia. Não, o problema é nosso, o que a gente tem que fazer para resolver? É sempre assim. E isso era uma coisa que, assim, eu lembro muito bem, né, da gente não seja gargalo e tudo mais. Eu lembro uma vez, Copa do Mundo, 2018, a gente tava começando, assim, como, né, já vendo algumas coisas, mandando e-mail, resolvendo no meio do jogo do Brasil, porque tinha que resolver aquele problema na hora e não tinha história. Então, era muito disso. Nessa época a gente não tinha plano B, né? Até hoje não tem. Sim. Mas era muito nessa linha. Mas a escassez, o risco de morte era mais próximo, né? Muito, era eminente. Então a gente ficou nesse playbook assim, de execução, que hora que o investidor pega e tá no começo ali e fala, mas vocês têm que validar. Ele não tá vendo esse full picture que a gente já entende. Sim. E tudo bem. Tá tudo bem. Ele tem a visão limitada porque... Cara, tá olhando a carroceria, não o motor, né? Cabe a nós, cara, provar que a gente é capaz, né? Então, cara, a gente vai lá e executa e vamos pra cima. Muito bom. Você ia complementar, Gotti? Eu ia falar que... E a gente tem vários episódios assim. Tem um episódio do carnaval, a gente trabalhando lá no Starbucks. Tem N. Assim, ou quando, por exemplo, estourou a pandemia, daí, tem que montar um plano de contingência. Puta, a gente montou um plano de contingência. E aí a gente começou a executar aquele negócio. Faz o que tem que fazer. Né? Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer, exato. O que trouxe da Série A, com esse ajuste de plano que vocês fizeram, quando o mercado começou a mudar e vocês tiveram que ver que tinham que voltar pro plano original, mais pé no chão, e chegar até os dias de hoje para levantar a Série B, né? Como que vocês executaram e que milestones que vocês foram provando pro mercado para
para nesse momento, porque o que eu vejo? Quando eu vi o anúncio da Série B, independente do valor, eu acho que ele é muito mais uma prova de que vocês passaram pelo inverno, independente de quanto vocês levantaram, né? Então a prova de que a empresa, né, ela tá blindada e passou pelo inverno, né? Como é que foi essa execução para trazer até aqui? Boa, eu vou colocar meus pontos e acho que vale cada um colocar o seu aqui também. Mas o primeiro ponto a gente tem uma cultura de resultado muito forte, né? Então quando veio o inverno das startups e a gente falou, qual que é o plano que a gente tem que ter para ficar profitable, lucrativo, né? Então a gente desenhou todo um plano assim, a gente não vai mais levantar nenhum dinheiro com VC. Isso foi julho de 2022. Qual que é o nosso plano para ficar lucrativo? Então a gente tem que, de alguma maneira, ter uma gestão de despesas muito controlada, né? A gente tem que saber o que a gente vai investir e tem que aumentar a top line de receita. Então esse era o primeiro ponto. E aí a gente começa a buscar de novo, quem são os clientes mais qualificados? Quais são os canais mais eficientes? Como que a gente consegue... A gente percebeu que a gente estava torrando dinheiro em mídia paga, né? Porque a gente, nessa de, vamos investir para crescer, a gente aumentava o nosso investimento em mídia paga, em performance, o efeito marginal no resultado, na ponta de novos clientes gerando uma receita relevante, não era proporcional ao que a gente investia. Então a gente reduziu... Porque tem uma saturação de público também, né? Porque o mercado endereçável era aquele, se você coloca mais dinheiro, inflaciona. Inflaciona, exatamente. Então a gente começou a rever canal, começou a ser mais eficiente. Um outro ponto que foi muito importante, a gente investiu bastante em seniorizar o time. Então a gente trouxe... Já não eram nós 3, né, como alta liderança, tinha uma pessoa que sentava numa cadeira de C-Level, a gente trouxe mais 3 C-Levels de mercado. Caramba. Então a gente reforçou um time, trouxe gente de capital aberto, uma pessoa que veio da Arco Educação, muitos anos de Itaú, veio uma diretora, uma CFO, que era CFO de uma outra startup, mas foi diretora de Delta Airlines, trabalhando nos Estados Unidos. Trouxe CMO que, cara, teve carreira em Rappi, teve carreira em Ambev. Então, e aí, essas pessoas, não é que essas pessoas só... Elas trazem a visão de longo prazo, elas trazem pessoas de níveis intermediários que eram de confiança. Então começa a montar um time, tem um impacto em cultura, daí essa é uma outra coisa que a gente pode falar aqui, mas no final do dia a execução ela se potencializa. Quando bem direcionada, a gente fez isso de forma muito intencional, foi determinante. Então a empresa começa a ter ser um ser vivo que não depende só da gente, né? E vem um pouco do que o Fernando falou, né? Não ser gargalo. Não então ser vocês gargalo. tiveram que saber a hora de trazer essas pessoas. Total. E aí a hora que foi a junção dessas coisas, a gente conseguiu manter, entregar resultado, conseguiu controlar a despesa, e o nosso plano, que era break-var o negócio em início de 25, a hora que a gente olhou no passado, cara, a gente falou, segundo semestre ali, último quarto vai break-var. E aí a gente começou, por quê? Porque a gente conseguiu trazer um cliente com uma receita média muito maior, para uma estrutura de custo muito menor, conseguiu fazer uma evolução do modelo de negócio que a gente adicionou uma linha de receita nova. Então essa junção, a hora que a gente olhou, né, e aquele negócio, porque você tá tão mergulhado na piscina ali, nadando, que a hora que você tira, fala assim, caramba, esse resultado tá vindo muito mais rápido. E eu acho que aí foi natural o investidor olhar e falar, né, mas essa é a minha visão, não sei que... E a execução, né? A execução. E tem um fator que eu acho que foi muito importante também, foi quando um erro que a gente cometeu, quando a gente falou, não, vamos fazer o plano ao dobro e dobrar a receita de onde a gente queria chegar em 2022. Foi um plano que a gente montou, eu, Rodrigo, Fernando e Marins, e ficou aqui no, tipo, o Pink e o cérebro, vamos dominar o mundo, nós 4, e não necessariamente a gente envolveu o time e nem desdobrou direito isso. Eu tô falando por mim, eu errei muito ali na hora de desdobrar. Só que nesse momento a gente fez o contrário. Então a gente chamou a galera pra mesa e falou assim, a gente tem esse problema aqui, a gente tem essa situação, a gente precisa mudar o jogo desse negócio, a gente precisa ir para um caminho de Default Alive, né, que é um termo da YC. Então a gente precisa ir para um caminho de Default Alive, o que a gente pode fazer, como cada uma das áreas aqui interage e trabalha para fazer esse negócio acontecer. E aí... E veio o input que vocês nem imaginavam, né? Não, provavelmente. A gente educou a empresa do ponto de vista do Default Alive, Default Death. E é muito curioso, tem um diretor de engenharia que tá com a gente também desde o início. E aí ele ficou conhecido como o cara que perguntava a boca do jacaré. O que é a boca do jacaré? A gente sempre projetava o que era a nossa curva de despesa e a tendência que a gente estava projetando em forecast e a de receita. Cara, no final do dia, você tá em um momento que a despesa é maior que a receita, né? Só que a gente falava, essa boca do jacaré tem que fechar até o momento que a curva de receita passe a despesa. Então, toda reunião que a gente fazia pra falar disso, cara, e a boca do jacaré? Como que tá? Né? Então,
essa educação foi acontecendo e a galera foi entendendo isso dentro, assim, do dia a dia de cada um, né? Muito legal. E uma das coisas que eu queria complementar aqui na fala, né, até um dos valores que eu acredito muito é que a gente fala é o egoless. Ao longo dessa trajetória, né, do Series A para o Series B, a gente precisou seniorizar o time e seniorizar as áreas, principalmente tecnologia e produto, que são áreas fundamentais para o nosso negócio. Assim, é uma fintech, né? Então a gente traz tecnologia como um dos principais pilares. E, né, eu sou empreendedor, né? Eu tive uma carreira técnica por muitos anos, cheguei a liderar 20 pessoas nas antigas empresas, mas falei, pô, chegou um momento que eu tava com 110 pessoas no time. Muita gente, tecnologia, produto e dados. Falei, galera, eu sou sócio. Né? Eu confio muito no TOG, no GOT. Falei, se eu, né, nessa posição que eu tô, pro crescimento que a gente precisa, se eu ficar aqui, o meu momento de crescimento profissional, minha rampagem de conhecimento até me adaptar a esse processo, vai levar mais tempo do que a empresa precisa. Eu vou ser gargalo. Eu vou ser o gargalo. E aí chegou uma decisão, eu falei, galera, né, colocando o Eagles à frente, precisamos contratar um CTO. Você até perguntou no início, é CTO? Não sou. Porque eu contratei um líder para conseguir alavancar uma pessoa que já tem uma passagem, uma bagagem, para a gente conseguir escalar a operação. Porque no final das contas eu sou sócio, né? Sim. Eu quero que a empresa cresça por muitos anos. Então, tirar nesse ego, ter o chapéu lá no LinkedIn, CTO e co-founder, eu falei, não, galera, vamos fazer acontecer. Muito legal. Co-founder o Fernando sempre vai ser, a participação dele tá lá, e acho que ele entendeu isso muito bem. E, cara, é fantástico, porque se o cofundador tá falando, cara, precisamos trazer alguém pra... Tem outro efeito isso, não só do que é pra área que o Fernando olhava, inteira. Mas é o exemplo que ele dá pro resto do negócio. Total. Pra qualquer gestor, né? Total. Então se vem às vezes um estagiário que foi um super aluno na faculdade, aí ele entra pra empresa já achando que ele vai ser o gerente bambambam. Cara, o co-founder, cara, não tá preocupado com isso, entendeu? Sim. Cara, quem é você pra estar preocupado com isso? Sim. Cara, preocupa em executar, em achar o seu espaço, gerar valor, buscar o seu crescimento, né? Cara, as pessoas têm que crescer com o negócio, sem sombra de dúvida. Eu falo, cara, se você tá aqui dentro e não tá crescendo com o negócio, tem alguma coisa errada, porque aqui é, cara, um espaço de crescimento, né? O negócio vai te puxar pra crescer, naturalmente. Saiba aproveitar as oportunidades, mas não queira dar um passo maior que a perna, não queira se projetar por conta do ego, porque você quer ser o head, porque você quer ser o sei lá o quê, né? Cara, isso é só um cargo, é só uma nomenclatura, né? Até brinco, eu falo assim, eu estou o CEO, mas pode ser que daqui a pouco eu não seja o CEO, tem que vir outra pessoa, né? E isso vem muito nos tempos onde empreendedorismo, né, virou hype, né, e todo mundo quer ter, né, um chapéu, um cargo, né, e se expor e tudo mais. E quantas ficam pelo caminho por conta disso, por conta da vaidade? Da vaidade. Seja do valuation, que faz algumas empresas tomarem decisões erradas, ou seja, de você virar o gargalo por conta de você querer segurar o cargo, né? Total, você segura o cargo, você segura o status, o label. Isso não dá resultado. Isso não melhora a vida do cliente. Isso não melhora a experiência pro cliente. Isso não vai trazer um PNL mais saudável. Qual é a conta simples que chega agora em 2024, nessa confirmação da série B, em relação à evolução dos produtos? O que mudou em relação ao público? É o mesmo público lá da tese ajustada do começo ou ampliou? Como que tá isso? Cara, tem uma expansão, né, do negócio. E eu falo lá dentro, eu tô fazendo esse discurso bastante, porque a gente tá tendo que viver esse novo momento. O que é esse novo momento? A gente é uma empresa que já tem uma receita relevante, já não é um negócio, conta simples, será que vai? Cara, não, já tá indo, já tá lá. Só que ao mesmo tempo, a gente acabou de trazer um investidor que está esperando que a gente multiplique esse negócio por algumas vezes nos próximos anos. Só que para multiplicar por algumas vezes, a gente tem que expandir o nosso modelo de negócio de diferentes formas, né? Tanto do ponto de vista de perfil de cliente, né? Então a gente tem um cliente hoje PME, que é um PME, eu falo tamanho P, a gente tem que ter um PME agora tamanho M, né? Com uma relevância na base muito maior. Só que para isso acontecer, a gente tem que expandir canal de go-to-market, tem que expandir forma de relacionamento, tem que evoluir produto para uma direção diferente do que a gente evoluiu até aqui. A nossa capability como time tem que avançar. E ao mesmo tempo a gente entende que tem alguns produtos que a gente tem que colocar de forma mais massificada na base, né? Por exemplo, serviços financeiros. A gente acabou de tirar uma licença do Banco Central, de SCD, que permite a gente criar crédito direto do nosso próprio balanço.
Só que aí a gente tem que criar tudo isso e tem que sustentar uma máquina que já existe, né? Uma empresa que tem 260 pessoas, 270 pessoas. Então eu falo, o que é o nosso grande desafio esse ano? Como que a gente chega? A gente tem que saber navegar nessa ambidestria entre uma empresa que já tem uma estrutura consolidada e uma operação as que funciona. Então eu falo, a gente chama uma scale-up aqui, só que dentro dessa scale-up vão ter algumas startups, né? Então, por exemplo, o Gotti assumiu uma posição esse ano, cara, que a gente tem que expandir esse canal de go-to-market. Cara, esse canal de go-to-market é uma célula que a gente está crescendo, que vai se tornar daqui 1 ano, 2, um dos principais canais de expansão. Só que está começando como um embrião lá dentro. Máquina de crédito. A gente vai lançar um produto esse ano que a gente tem que... É um novo produto, é como se fosse uma nova fintech dentro de uma fintech maior. Modelo de relacionamento. Então são atividades e operações que a gente tem que criar lá dentro, só que tem que criar dentro de uma estrutura e um organismo vivo que já é bem maior, né? Como que a gente navega essa ambidestria? Como que a gente sabe tomar uma decisão estratégica muitas vezes de esse investimento é para um retorno de médio e longo prazo, esse investimento é para um retorno de curto? Como que a gente navega nesse trade-off? Qual que será que a gente deveria ir? Né? Então a gente qual que é o nível de risco que a gente quer correr, né? Uma empresa que colocou um caixa que a gente colocou pós-Series B tem que se permitir a dar mergulhos mais profundos em teses, em investimentos, que não é tão óbvio de ver o resultado em 1 mês, 2 meses. Talvez vai vir em 6, em 1 ano. Né? Então, E isso mexe até com essa cultura que trouxe até aqui, Sim. que é uma cultura, de certa forma, pé no chão. Vocês vão ter que tomar alguns riscos. vamos ter que tomar alguns riscos. E ficar e conviver com desconforto. Sim. Total. E isso passa por saber se adaptar. Né? Passa por saber entender e não se apegar. Então eu estava numa discussão outro dia sobre a nossa margem bruta. A gente sempre teve uma margem bruta muito alta. Né? Eu tava falando com a nossa CFO e eu falei, olha, eu acho que a gente tem que entender que talvez a margem bruta que a gente teve ano passado, esse ano vai ser uma margem bruta com desconto em relação ao ano passado, visando ver que essa margem vai voltar a ser igual ou melhor daqui 2, 3 anos. Só que a gente vai ter que se permitir isso agora. Não vamos se apegar à margem bruta que foi ano passado. Vamos entender que a gente tem que fazer esse investimento, tem que fazer esse shift e a gente tem que saber, hora que entrar, né, nesse cenário, saber achar as saídas, né? Sim. Então é uma eterna escolha de tomar risco, né? É uma eterna escolha de calculado, sem inconsequente, né? Mas no final do dia, a gente volta a navegar num cenário que é gostoso, cara. O que dá frio na barriga é você ver aquele negócio nascer. Nunca é confortável. Nunca é confortável. Tem que saber ser confortável no desconforto, né? E uma das coisas que a gente sempre falou assim, não, poxa, a gente vai passar o Y Combinator, aí a gente tava numa porradaria, assim, vai ficar mais tranquilo. Não, eu acreditava nisso. Porque, cara, o Y Combinator a gente colocou, cara, são, sei lá, quantas semanas de programa? 18? 12 semanas. 12 semanas de programa. Cara, foi domingo a domingo. E 18 horas. E na pandemia, então, cara, não tinha... Cara, era isso, sexta-noite, sábado, domingo, era trabalhar. E aí a gente falava pra turma, né? Galera, calma. Tinha 15 pessoas. Calma, que... Isso é 2020. Calma, que depois do IC as coisas vão ficar mais tranquilas. Cara, esse é o momento. Aí depois do IC veio o CID. Aí depois do CID veio contratar 30 pessoas em 3 meses. Na pandemia. Aí depois sai da pandemia, fechar escritório, reforma, aí depois entra, aí depois a gente teve um extension, aí depois veio o Series A, aí depois... Cara, nunca parou, né? Nunca parou. Né? Então, E a gente até hoje falando, cara, vai ficar mais fácil. Nunca vai ficar mais fácil. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho é que sempre fica mais difícil. Só que, cara, sempre fica mais legal, porque os desafios são novos, as coisas que você vai fazer são diferentes, as pessoas com quem você vai interagir são diferentes. Então... E uma das coisas que a gente sempre falou, cara, a gente tem que aproveitar a jornada, porque não é chegar lá no final, beleza, lá a gente vai ser feliz, lá a gente vai curtir, porque não é esse o nosso jogo. A gente tem que curtir o que a gente tá fazendo ao longo do tempo. Então, essas são as coisas legais que você vai aprendendo, vai construindo, vai trazendo pra você, vai te dando energia, que você compartilha. E, poxa, a gente compartilha as vitórias, a gente compartilha as partes ruins, as dificuldades. Tem as pessoas ao nosso redor também, tem todo o time, tem, poxa, as nossas famílias que estão vivendo isso com a gente. Então, é um momento de adaptar e é um momento de alocar. A gente, querendo ou não, é uma analogia que também vira um investidor, né? Porque a gente está alocando um capital e tem um risco colocado que a gente quer ter um retorno lá na frente. E eu tava conversando com um desses levels que a gente trouxe recentemente, né? E a gente tava num momento ali bem desafiador ano passado, que a gente tava fazendo uma migração de base completa, a gente tava fazendo um transplante de coração, né? E tava um momento muito de estresse, muito tenso. Só que mesmo nesses momentos a gente sabia dar risada, sabia se aliviar ali, cada um, com as brincadeiras e tal. E aí ele tá tenso, assim, tenso pra caramba e tal. E eu falei, cara, sabe de uma coisa que eu fico pensando? Cara, esse momento que a gente tá vivendo aqui como conta simples, essa fase de construir empresa, e
tem tanto motivo pra gente celebrar que a gente gosta, a gente sabe que a gente gosta, que obviamente tem o estresse que é pesado, mas que eu tenho certeza que daqui 30, 40 anos, a gente vai olhar pra trás nesse momento agora e vai falar assim, Que saudade. que saudade, que gostoso que era esse momento. Então eu falo, olho pra essa ótica. Porque você já deve olhar pra trás e olhar para a época do Cid e falar, nossa, né, como aquilo teve que ser daquele jeito. Cara, aquele momento numa sala da biblioteca da faculdade, que a gente não tinha nada, mas a gente tava na lousa escrevendo o nosso plano de negócio, os valores que a gente queria pro negócio. Cara, que gostoso. Era complicado demais, porque não tinha dinheiro pra nada, né? Nem pra coworking a gente tinha nem dinheiro. pra coworking, né? Então, era gostoso. Então assim, acho que o GOT trouxe muito isso, de enjoy the journey, né? Cara, vamos aproveitar a jornada, vamos curtir, né? E eu vejo que a gente falou um pouco no começo, e falou, talvez a gente ia tocar nesse assunto, como, de fato, a conexão de vocês e esse playbook de founders que vocês foram construindo virou a cultura, né? Virou. Da empresa, né? E me parece que ela é muito forte, né? Ela é muito forte e ela foi ao longo do tempo evoluindo, né? E a gente teve que tomar cuidado porque teve um momento ali, sei lá, início de 22, 50% do time tinha menos de 6 meses de casa. Cara, obviamente a cultura sofre uma bala, então a gente tem que entrar muito forte, falar dos valores, criar processo, né? Porque Um trabalho remoto ainda, trabalho remoto. Você criar cultura numa empresa de 15 pessoas, o exemplo tá ali, tá? Cara, uma empresa de 200, você tem que ter processo. Sim. A contratação tem que falar da cultura, a avaliação do desempenho tem que falar da cultura, a forma de remunerar tem que falar da cultura. A cadência interna dos ritos, né, de gestão tem que O All acompanhar. Hands tem que falar de cultura Isso, toda semana. E aí passa de ser um papel só nosso, né? Passa a ser um papel das outras lideranças, passa a ser um papel das pessoas que já estavam há mais tempo, né? Então a gente criou, por exemplo, o programa de sociedade. O programa de sociedade na Conta Simples é para duas coisas, cara. A gente de fato trazer pessoas que a gente sabe que estão no negócio a longo prazo, que geram valor, que fazem a diferença aqui, independente do cargo. Pode ser um analista que acabou de entrar, pode ser um C-level. E elas têm que participar do resultado financeiro desse negócio, né? Elas são parte em relação direta com a construção, mas elas também têm que ser guardiãs da cultura, né? Então a gente faz muito isso. Então o programa de sociedade é um programa que a gente vem fortalecendo muito, desde que a gente construiu ele ali início de 21, metade de 21, porque a cultura deixou de ser um papel só nosso, né? Mas ela vai modificando. Como que vocês veem, olhando para o mercado como um todo, né? Vocês, claro que tem os desafios, né? Mas está muito claro que vocês tomaram várias decisões que trouxeram de uma forma positiva até aqui, enquanto que a gente vive num mesmo momento o cenário, né, das grandes startups, das big techs, passando por layoffs e tudo mais, né? Como que vocês veem o panorama geral do mercado? Querem começar? Pode começar, mas assim, o que a gente vê, né? É um movimento que foi muito duro, que tem se recuperado um pouco agora, que o movimento estava mudando. Ainda assim, tem muita dúvida em termos de Estados Unidos e tudo mais. Só que a gente vê que esse momento tá virando. Então, tanto é que começaram a sair algumas novas rodadas, já não aquelas rodadas que você vê e até sabe que, poxa, são rodadas ali para salvar um ou outro player que, poxa, é sabido que talvez tenha uma situação um pouco mais complexa, mas de startups que estão indo, dando os próximos passos. E que acho que foi até uma coisa legal, que muita gente falou assim, pô, o Series B da Conta Simples destravou um pouco o mercado e tudo mais. Então isso foi legal. Então vejo que é um movimento que tá começando, ele tá sendo mais ativo agora, tanto é que a gente começou a ver mais rounds. E acho que de mercado de empresas maiores é uma volta também um pouco mais para um pouco mais de, como é que eu posso falar, de austeridade, assim, né? Então esse é um panorama geral que a gente vê que tá acontecendo agora. Eu vejo muito que a gente está voltando para a realidade, principalmente voltado a salários de produtos de tecnologia. Nossa, isso é um assunto. Porque a gente, antes da pandemia tinha um salário X, e aí início da pandemia eu acho que todas as big techs, né, fazendo contratações absurdas e, o mercado brasileiro é um mercado muito forte, tem muita gente boa, e quando essa galera boa, ainda mais falando inglês, né, que Sim. A galera de tech tem essa facilidade, encontra essas oportunidades pagando em dólar, né, que você vai multiplicar por 5 seu salário. Trabalhando daqui, remoto. Então, deixou as contratações muito mais difíceis, né, e aí... Vocês perderam gente? A gente não perdeu tanto Muito lá pra pouco. fora por causa da nossa cultura, acho que a gente, né, fortaleceu muito, mas acabamos perdendo.
Mas os salários, na hora de contratar, que era o difícil também. São pessoas que antes, né, pediram 2 vezes mais e a gente não tinha aquela condição. E agora a gente está vendo que, né, nessas contratações os salários estão, vou falar, mais normalizados comparado, né, com a inflação que a gente já viu seguindo nos últimos 5 anos. E aí você fala, pô, agora acho que está voltando à normalidade, porque 22, 21, 22, assim, era Não fazia sentido. eram uns salários, você fala, pô, não faz sentido. E era o mercado que estava pagando, né? Então, você via que era natural. Pô, o Google pagando uns salários absurdos aí. E umas distorções, assim, num nível, né, da postura, né, de você ficar refém do colaborador, né, de você tem que pagar... Capability. E alguns, num caso extremo, acumulando mais no trabalho. Muito. Dupla Jornada. Dupla jornada, porque tá tudo remoto, né, o cara... Meu, eu contratei gente que eu vi depois que tava com 2 trabalhos no LinkedIn da pessoa. É que tem gente que nem coloca, né? Que deixa só um e aí você... Mas por que não atualizou o LinkedIn? Mas fica estranho, né? O timing de resposta da pessoa, né? Às vezes entra com a câmera fechada num call, sabe? E você começa a pegar uns sinais, mas já passou, né? Sim, já passou. E eu acho que tem outro ponto do mercado que... acho que tem, de novo, uma recalibração de preço. Né? Então, a galera me pergunta, mas... Cara, você acha que agora vai voltar os rounds e tal? Não sei, porque os investidores sempre tiveram capital. Sempre tiveram. O que aconteceu é que está tendo uma distorção de preço. Enquanto que as empresas que estão precisando captar é porque não estão financeiramente saudáveis, não estão com os quesitos que o investidor está buscando. Né? Então, um caminho claro para break-even, uma margem bruta saudável. Né? Então, o investidor fala, mas esse aqui, nessa empresa, não sei. E as outras que às vezes captaram, estão crescendo e tal, estão num preço muito maior, né? Muito mais alto, Sim. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, eu acho que a gente estava com métricas muito boas, com o preço certo, com o momento certo. Então, assim, mas a gente era exceção. Né? Eu acho que Vocês têm uma conjunção de astros bem comum, né, de acontecer, né? Cara, o nosso anjo Que da guarda... continue assim, né? O nosso anjo da guarda é forte. E já tomou bastante flecha, pelo jeito. Já. Bastante. Mas é o trabalho, né, Léo? Acho que o trabalho, no final do dia, a gente, de novo, acho que a gente sempre buscou se preocupar para as coisas certas. E longo prazo, né? E longo prazo. Paciência, longo prazo, paciência. Então, dia a dia, né? A gente nunca tentou dar um passo maior que a perna para tentar se aproveitar de algum momento específico. Então acho que isso no final do dia, nesses momentos, ele acaba sendo premiado. Como que vocês veem aí, falando de tendências, tecnologia, né? As grandes buzzwords que a gente fala hoje de AI, cripto, que era no passado, mas ainda continua, Open Banking, como que tudo isso entra no produto de vocês? Quer começar? Eu começo falando de AI, depois a gente pode explorar um pouco de Open Banking. E AI tá hypado, né? Tá todo mundo falando, ChatGPT, CopAI, agora lançou, né, a parte de criação de vídeo aí, muito incrível. Mas né? eu vejo que a gente tem que trazer para a realidade, assim. Não dá para a gente querer jogar AI dentro do ecossistema só porque tá todo mundo falando. Então a gente tem buscado exemplos práticos de como que a gente aplica AI, por exemplo, na conta simples. Então, principalmente em automação de processos. Né? A gente tem um trabalho, por exemplo, de KYC que a gente tem que entender todo mundo que abre conta na conta simples. Não dá para a gente colocar 30 pessoas olhando, vendo se aquela pessoa é ela mesma, se tem, né, toda a diligência da conta. Então a gente começa a trazer ferramentas com AI que conseguem automatizar processos que uma pessoa estaria fazendo. Atendimento, outra frente muito importante do nosso ecossistema. A gente é um business que tem muita interação com o cliente. Tem interação fundamental no produto, mas tem uma interação humana de explicar, conciliação financeira no Brasil é algo extremamente complexo. A gente tem que dar um suporte e tudo mais. Então, precisa ter um atendimento que a gente, né, traz uma pessoa para explicar, mas que a gente consegue automatizar esse processo através de inteligência artificial. Então, a gente olha muito com essa ótica de quais são os processos que são manuais que a gente pode automatizar e para ganhar tempo também. Meio que a fruta baixa, né? O que é prático para fazer agora, né? Também, exato. A gente não tá se colocando numa posição de tentar criar algo disruptivo de AI e tal, mas é muito o que o Fernando falou. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento, tem que estar discutindo sobre isso. A gente outro dia fez um talk com todo mundo sobre tendências e foi um papo fantástico. Abre a cabeça, aquele papo assim que você sai, cara, preciso aprender sobre isso. Mas a gente tá colocando muito para otimizar o processo interno primeiro, né? Em algum momento isso vai para a experiência de produto do cliente,
Agora, Open Banking e outras coisas, a gente está muito atento, mas ainda está num pace de crescimento não tão... de adoção no mercado não tão natural, como foi, por exemplo, o Pix, né? Acho que o Pix foi um case ao concurso, mas o de Open Banking a gente olha que vai mudar alguma dinâmica, né? Na minha visão, eu gosto de falar que daqui 5, 7 anos, o mercado financeiro, a forma que as empresas ou pessoa física opera dinheiro, vai ser muito diferente do que 5 anos atrás, né? Foi 5 anos atrás. E a mesma coisa que eu falo assim, cara, como que a gente imagina a vida há 10 anos atrás com o smartphone, né? Eu acho que vai ser um pouco isso. Então, na nossa tese até, a gente se posiciona muito indo para uma linha nessa parte de gestão, de inteligência, porque a gente entende que o grande valor está ali, né? É ajudar as empresas a controlar as finanças, é ajudar as empresas a descentralizar pagamento, é ter uma automação nesse processo mais rápido. Agora, se a empresa vai fazer isso Pix, vai ser TED, vai ser boleto, se vai ser Drex, cripto, é só um meio de pagamento, né? O meio de pagamento é uma commodity, né? Então eu vejo que, por exemplo, o mercado hoje, né, principalmente o mercado financeiro, os meios de pagamento e vamos falar assim, o que está por trás, ele está se comoditizando muito rápido. O que tem que se diferenciar é a experiência, né? Qual que é o valor que você gera? Né? Então, quando os primeiros bancos digitais surgiram, era muito na tese o Nubank era cartão de crédito sem anuidade, né? A diferenciação era preço, né? Tarifa exato. Tarifa e experiência do canal, Sim. né? Mas assim, vai montar hoje um banco digital querendo bater que você vai ser melhor empresa. Não tem essa competitividade mais. Por quê? Porque comoditizou, né? A tecnologia avançou, a penetração de internet e smartphone evoluiu, as infras bancárias estão totalmente digitalizadas. O que vai gerar valor tá numa experiência de valor agregado, né? E quando a gente olha valor agregado no mundo de tecnologia, a gente tem que falar de software. Então, aí o Open Banking, por exemplo, eu vejo que é uma tendência muito forte para navegar ali, né? Então a gente está olhando muito com bons olhos ali. Nosso grande investimento de diferenciação é na jornada de gestão de despesas. O cartão é só um meio de pagamento, que é a porta de entrada para o cliente para viver essa experiência dentro, né? E depois a gente vai trazer a parte de serviços financeiros, e que dá para ofertar com produtos como colocando experiências de AI para automatizar um motor de crédito, ou um Open Bank para você coletar dados e ter uma abrangência de dados maior para fazer uma análise mais qualificada e mais assertiva. Mas ainda é difícil falar assim o que é hype, o que é de fato que veio para ficar. Ainda tem um buzzword muito grande. Mas tá claro que vocês estão focados em resolver o mesmo problema do mesmo tipo de cliente, que são as PMS, talvez mais M do que P, né? E como é que você coloca tudo isso a serviço deles, né? Perfeito, é o como. Porque no final, o que eu vejo, assim, gestão continua sendo uma dor de todas as empresas, PMS principalmente, né? Sempre foi, né? Desde do caderno com a caneta, depois com o Excel. A gente brinca, né? Que o maior software hoje é o Excel, né? E o maior concorrente do Excel ainda para muitos, né? Papel, caneta, então assim... Não, você sabe que a Mônica Hawk, da Solidus, quando ela veio aqui, eu entrevistei, ela falou, o maior concorrente da Solidus ainda é planilha. Planilha. Entendeu? Então, o mato tá alto ainda, né? Quando você tá com esse foco em SMB, né? Sim. Finalizando essa parte de conta simples, porque depois tem uma parte mais leve, mas que tem perguntas aqui importantes. O que vocês podem falar de próximos passos e sonho grande aí da conta simples no horizonte? Boa. Cara, nosso sonho grande é continuar cada vez mais impactando as empresas no Brasil, em ajudar elas a se libertar do que a gente fala das amarras, né, das burocracias. Então, no final do dia, quem carrega o PIB brasileiro, 35% são as PMEs. E hoje as PMEs, elas sofrem, né, as empreendedoras sofrem na hora de abrir uma empresa, sofrem na hora de tentar pegar um crédito no banco, sofrem na hora de gerenciar o dia a dia, sofre na hora de fazer folha de pagamento, pagar imposto e tal. Então, assim, e carrega 35% do PIB. Se a gente conseguir ser uma alavanca, se a gente conseguir ser um player que potencializa e ajuda e libera essas amarras, cara, nossa missão está cumprida. E a gente quer fazer isso para o maior número de empresas no Brasil, da forma assim, que for possível, né? Então, essa missão está com a gente. A gente entende que cada empresa que a gente traz para Conta Simples, a gente, de fato, está vivendo por essa missão. E no final do dia, qual que é o limite disso, né? Cara, assim, é aquele negócio que não tem um endgame, né? O Gotti falou disso, não tem um endgame. Mas vai ter algum momento que o investidor vai querer algum retorno em algum momento, alguma coisa, né? Mas pode ser que alguém compre a parte dele e depois o negócio... Então, assim, a gente se preocupa muito com a jornada, né? Com o que tá rolando aqui.
E onde vai ser esse negócio, a gente só se preocupa com uma coisa. Da gente não se colocar uma corda no pescoço que prejudique a gente, talvez, fazer um outro movimento mais pra frente. Sim. Tirando isso, a gente não fala assim, a gente tem que fazer um IPO em 2000 e tananã, a gente tem que vender a empresa por X bilhões de dólares. Cara, a gente não tem Vai ser isso. consequência. Vai ser consequência desse dia a dia, né? Muito legal, muito legal. Uma coisa que eu gosto de falar, e trazendo isso que o Tog colocou, né? E quando a gente fala muito com o time, nesse negócio de propósito e missão, é que tem muita gente que a gente tá ajudando real de empresa lá fora. Então, que a gente tá ajudando a gerenciar melhor os pagamentos, a alocar melhor o capital deles, a investir melhor, a saber onde eles estão gastando. No final do dia, estão gastando menos, porque às vezes estavam gastando com coisa que não sabia. A gente já pegou cliente que estava gastando, pagando o mesmo software 11 vezes. Cara, começou a usar a conta simples e, melhorou muito a gestão dele. Então, no final do dia, a gente fala que a gente está entregando mais resultado para os clientes. E eles estão entregando mais resultado, com mais resultado eles podem contratar mais gente, ou podem dar mais lucro, pagam mais imposto, poxa, que volta para a sociedade. Isso vira um ciclo muito positivo. Então, E começa a conectar muito mais com o propósito, né, do que com o modelo de negócio. né? muito Total. mais. De transformação e tudo mais, né? Total. Agora, vive pelo propósito. Cara, tem um propósito, mas tem que ser de verdade. Tem que ter solidez, né? Sim, pragmático. Tem que ser pragmático, tem que dar resultado. Sim. Tem que dar resultado pro cliente, tem que dar resultado pra gente, tem que achar esse meio do caminho, né? Então a gente também brinca assim que não dá pra ser só viver pelo propósito, mas não dá resultado. Né? Até porque a gente não é ONG, né? Não, e é engraçado que empreendedores e empreendedoras que passaram aqui e que tiveram essa trajetória de escassez no começo e que tiveram que fazer por sobrevivência, de criar uma cultura de pragmatismo, eu vejo empresas que são muito admiradas, né, pelos investidores e que continuam crescendo por conta dessa cultura estabelecida no começo, né? Sim. Que vocês criaram também, né? Sim, total. E eu acho que esse é um ponto também que os empreendedores que estão começando, né, tem que pensar. Cara, não cria empresa por causa do investidor. Não cria. No final do dia, a gente entende que o investidor talvez seja o último elo da cadeia que está esperando o retorno, mas ele é um meio só. O último elo é o seu cliente. Então, assim, faz a empresa para o seu cliente. Faz a empresa para ele. E que essa relação que você está construindo para ele dê resultado. O investidor vai sofrer as consequências positivas de um bom negócio. Sim. Mas não faça pelo investidor, porque às vezes tem algum viés, às vezes o investidor entendeu alguma tese em algum momento que fez sentido, mas depois não vale mais para aquele contexto. E aí você vai falar o quê? Que você errou? Desmoronou um castelo de areia, né? E aí você vai falar o quê? Que você fez por causa do investidor? O investidor está diversificando o risco dele. Né? Investimento one-on-one, basics do investimento, diversifica. Então, se você der errado para o investidor, cara, ele vai ter outras que vai pagar o resultado dele. Agora, se você der errado, cara, é a sua vida ali. É as pessoas que você colocou pra dentro. É os clientes que você se propôs a atender. Tudo bem, é um aprendizado. Pode ser que isso aconteça. Não quero julgar o errado, né? O que deu errado. Mas não faça pro investidor. Faça pro cliente. Né? É onde você coloca o valor em primeiro lugar, né? Onde está seu foco. Exatamente. É tudo sobre o cliente. Muito bom, pessoal. Virando a página aqui, eu tenho aqui... Sempre eu gosto de ouvir sobre hábitos, desenvolvimento pessoal, né, e tudo mais. É sempre 1 a 1, agora são 3, né? Então vamos ver como é que a gente vai ouvir tantas frentes aqui. Mas a primeira coisa vou começar com você, Tog. Quais são as suas ferramentas que você usa para você no seu gargalo? E à medida que a sua cadeira de CEO vai ficando cada vez mais quente e cada vez mais alta, como que você se desenvolve? Cara, uma excelente pergunta. Eu faço muito trabalho eu faço tanto terapia quanto trabalho de coaching, counseling. Não é o coaching que ficou, né, que ficou na rede social. Instagram? O coach do Instagram não é esse tipo de coach. Tem um outro coaching que dá muito resultado. Então isso me ajuda muito. E eu busco sempre também uma autopercepção. Eu acho que eu, como empreendedor, tenho que estar sempre buscando me perceber. Cara, o que eu fiz bem até aqui, eu sei que em algum momento não vai ser mais suficiente. O que mais que eu tenho que fazer? E esse trabalho de ter alguém externo me ajudando a olhar de uma outra perspectiva me ajuda muito, né? E aí, de rotina, assim, cara, esporte pra mim é fundamental. Senão eu já tinha ficado maluco, tinha ficado louco. Então é minha válvula de escape. Tanto é que tem gente que fala, cara, eu vou pra academia escutando podcast, eu vou escutando... Cara, eu vou escutando música, porque acho que é o momento que eu me desconecto, assim, que eu deixo minha cabeça viajar,
né? Então, isso é muito importante. Porque tô escutando ali um podcast, cara, você vai pensar no negócio, vai pensar naquela meta que tem que pra bater aquele processo. Tudo vai trazer um negócio. Tudo vai trazer. E assim, se eu fico só nessa rotação, o motor pifa, né? E eu tenho uma rotina de organização minha que daí é um hábito. Todo mundo já falou, cara, usa um aplicativo, põe num note. Cara, todo dia eu paro, eu tenho um papel em branco que eu coloco meus to-dos do dia seguinte. E eu olho pra aquilo e falo, cara, o que é o mais prioritário que eu tenho que focar amanhã, né? Então, Eat the frog, né? Aquela coisa, né? A coisa mais difícil primeiro. A coisa mais difícil primeiro, mas eu faço isso e escrevo no papel, né? Então eu faço isso todo dia, então comigo tem um papelzinho que eu ando na minha mochila que tá lá. E vira e mexe eu paro pra olhar minha agenda e começo a fazer uma reflexão da minha agenda, que se eu tô com agendas ou reuniões muito operacionais, se eu tô com agendas, eu tô com tempo para pensar na estratégia, se eu tô fazendo um bom trabalho da porta para fora, se eu tô dedicando tempo para isso, e da porta para fora seja investidores nossos, ou sejam outros investidores que também é importante você captar, né? Então eu também faço esse trabalho de agenda e uma vez a cada 6 meses eu paro e reorganizo e falo, não, talvez aqui tá errado. Aqui. Então é um trabalho de autopercepção constante, né? É muito autoconhecimento. Autoconhecimento. Muito legal. E você, Fernando? Bem, do meu lado de ferramentas, assim, eu uso muito a comunicação. Eu sou um cara de tech, aprendi a me comunicar muito melhor nos últimos 5 anos, que a gente é muito desafiado, mas o que eu posso fazer de diferente? Então eu converso com todo mundo das áreas, desde C-level até a galera que tá no dia a dia, batendo um bumbo, e fala, o que eu posso fazer para ser um líder melhor, um sócio melhor? E o que você acha que eu deveria fazer de melhor aqui nesse momento? E, cara, eu sou a pessoa que mais anoto tudo que posso fazer aqui de feedbacks e todo dia. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E muito, muito humilde de conseguir fazer essas perguntas e fazer essa autopercepção e de como que eu vou fazer para melhorar. Terapia também para mim é fundamental. Vai fazer 4 anos, toda terça-feira. A minha é terça-feira, 1h. A minha são às 7h. Mas é um terapeuta muito executivo também, né? Então ele consegue juntar... quase um coach, né? É quase um coach, assim, mas é muito de problemas, né, do dia a dia, profissionais, e ele consegue entrar nas dores porque já vivenciou isso, então é muito mais fácil. Treino, né, também. O Tog é mais do basquete, eu sou mais do triatlon, né? Faço meus esportes. Não ouço música durante o treino, assim, se eu tô na rua, fico focado... Sem fone de ouvido? Não, se eu tô em casa, assim, na esteira ou na bicicleta em casa, é com fone, ouvindo alguma música, tirando um seriado. Mas se eu tô na rua, assim, treinando, ou na academia, aí eu foco mais pra terminar, senão acabo me desconectando aqui. Curioso. Porque também nas provas você não pode ouvir música, né? Sim. É desesperador, né? Então eu achava desesperador no início, agora eu falei, agora já me acostumei. Já acostumou. É isso. E software, ferramenta, olha, o que você usa? Tem um... Papelzinho também? Não, eu sou mais do tablet. Tenho um que pra fazer anotação, que é o GoodNotes, Sim. que é excelente pra fazer anotação. Faço meu to-do list na ferramenta. E o Got me apresenta uma ferramenta que pra mim eu não vivo sem, que é a Superhuman. Que é a ferramenta Eu uso. Então, é maravilhoso. Inbox Zero, né? Melhor coisa. Não, Isso é fake news, vou contar. Não, mas é inbox... vamos discorrer sobre que eu tô usando Superhuman há 2 semanas. Não, você tá começando, mas esse aqui... Inbox Zero. Got, aquele e-mail, você viu, respondeu? Não. Aí ele tira da caixa e fica em Inbox Zero. Aí... Não, mas tem uns que não necessariamente você precisa responder. Mas eu não necessariamente sou do Inbox Zero. Porque acho que eu sempre acabo trazendo coisas que eu não preciso fazer agora, eu jogo pra depois. Então, mas uma hora ou outra passa alguma coisa assim. Pra gente de produto, o Superhuman é legal porque... É um baita produto, ele é um baita produto, ele vê como ele entrega experiência. E como ele aprende. O AI do Superhuman, o algoritmo é muito bom. É muito bom. Por exemplo, você chega no Inbox Zero, né? Que quando você não tem mais nenhum e-mail importante... Aquela sensação de conquista, você vê aquela imagem e fala, Ele tira ansiedade. Aí eu fico pensando, como é que a gente consegue trazer essa visão de tirar a ansiedade, de conquista, e você trazer isso pra dentro do produto, numa conciliação financeira. Você conseguiu fazer a conciliação do mês. Dá uma sensação de tranquilidade absurda. Então, como que a gente consegue usar esse produto e trazer isso pro dia a dia, sabe? Legal. É quase que... Como que você traz essa dopamina do Inbox Zero pra experiência do teu produto? Exatamente. Né? Porque... eu sempre gostei, e eu tenho que tomar um pouco de cuidado, que eu me apego muito a estudar sobre produtividade, ferramenta e tudo mais, e tem que tomar cuidado de não ficar só afiando
né, um machado e não cortar a árvore, Sim. né? Então, o Superhuman foi a primeira vez que eu vi um produto de e-mail que fosse útil para mim. Mas tem essas coisas, assim, ele é legal que ele tria, né, pro order, tudo que é qualquer e-mail transacional, Sim. newsletter e tudo mais, e a inbox ele vai ficando cada vez mais inteligente do que ele traz ou não. Exatamente. Mas eu faço isso de remind, né? Então, não quero responder agora, me traz de volta daqui uma semana. Pra eu continuar com a minha inbox zero, pra eu ter uma paz de espírito de não olhar uma inbox e ver mensagem. Sim. Exatamente. Então é isso que eu faço. Joga um Hzinho ali. Um Hzinho next week. Aí é Isso aí. segunda, 8 da manhã ele volta. Aí eu tenho minha rotina de housekeeping, que eu olho todas as minhas inboxes, né? Mas você sabe que essa pergunta eu faço muito para as pessoas, principalmente para C-level, executivos e founders. A Ana Júlia Guirello, né, que foi vice-presidente da HBO e tal, ela tem um processo de gestão de agenda inbox e uma secretária executiva que tem acesso a tudo, né, do workflow dela e como ela consegue livrar as coisas para ela focar no que é importante, que também é um Mas ela tem que ter uma playbook. pessoa que entende muito bem e já conhece, né, a dinâmica. É quase que um AI, uma pessoa uma que pessoa- conhece tudo dela e tem acesso a tudo, desde mandar a pessoa com a chave, não, na verdade, ele abrir a senha da porta, né, biométrica dela pra pegar o cachorro pra levar pra passear. Total. Quando ela tá na Europa, por exemplo. Se conhecer alguém assim, me indica, por favor. Então, porque você começa a querer essa experiência de você não ter esses bloqueios de inbox, de agenda, E de de coisas de contato, dia a retorno. dia, às vezes, Exato. que você tem, né? Um hack que eu fiz, que não é Superhuman, mas é Slack. Eu criei uma conversa comigo mesmo, e aí às vezes tem um material que eu tenho que ver, ou alguma coisa que eu tenho que validar, cara, chegou pra mim na correria do dia. Eu vou lá, mando pra mim no Slack e ponho later, né? E aí depois fico pra ver depois. E aí eu tenho uma rotina, que eu tenho pro final de semana com a agenda do e-mail, com a caixa de entrada do e-mail vazia, o Slack zerado, e aí às vezes não dá, então sabadão, ali, às vezes eu fico No matando. GTD, que é o Getting Things Done, ele tem essa rotina, a weekly, de você limpar todos os seus repositórios. Né? Eu preciso, senão eu fico ansioso. Legal. E você, Gotti, o que evoluiu aí? Cara, uma das coisas que eu continuo fazendo também a gente sempre teve essa rotina de ter mentoring, counseling, foi muito importante, continua sendo pra gente. E acho que duas coisas pra mim. Uma, minha vida, bom, dá um passo pra trás, a minha vida mudou muito o ano passado, né? Porque foi tema até de conversas nossas e tal, mas minha filha nasceu em agosto do ano passado. Então, cara, tudo que eu fazia não necessariamente funciona mais, porque eu tô tentando trabalho pra sempre ajustar minha rotina à rotina dela. Então, até uma das brincadeiras que a gente fez, falou assim, poxa, você tá procurando um personal pra dar aula às 5 da manhã? Às 5 da manhã. Porque das 5 às 6 é o tempo que eu tenho pra fazer academia, das 6 às 7, 7 e meia eu fico com ela e depois saio pra ir pro escritório. Que hora você dorme? Que hora você vai dormir? Eu vou dormir umas 9 e meia, 10 horas. Daqui a pouco já. 9 e meia, 10 horas, só que daí ela acorda umas vezes ainda, então tá tranquilo. E isso é uma das coisas que eu tenho mudado muito, assim, trabalhando para organizar melhor o meu calendário, então, e colocar um horário mais claro para eu terminar, sair e conseguir, às vezes, ver ela, não todos os dias vejo, mas é importante. E essa rotina de manhã, para ter ali os horários certinhos para conseguir passar o tempo com ela e tudo mais, são importantes. E uma das ferramentas que eu até acho que eu falei com você da outra vez, mas que eu tô começando a usar agora, chama Obsidian. Você falou, porque a última conversa que a gente teve e que você me presenteou com mais um livro, que ele vive me dando livro, né? Foi o Como Tomar Notas, How to Take Notes. How Você to me deu o Take Good livro Notes. e você falou do Obsidian, que era uma ferramenta que se encaixava, né? Porque daí ele vai fazendo um jeito que ele vai conectando um monte Os de metadados, coisas. né? E aí é muito interessante, porque de repente você vê, tem um assunto que você quer ler sobre, sei lá, liderança, e ele puxa vários artigos ou várias anotações que você fez de vários pontos diferentes. E ele forma um mind map, assim, é bem diferente, é bem legal. E ele faz tudo sozinho, então... Muito bom. É bem legal. Legal. Pessoal, aí, virando aqui para uma reta semifinal, antes da gente entrar nas dicas, né? Que vamos ver se vocês fizeram o pre-work de vocês, lendo a pauta até o final. Vamos ver, se vier, veio, se não vier, tudo bem. Mas eu fiz aqui uma pesquisa e tem uma seção
que não estava na pauta que eu compartilhei com vocês, que eu tô chamando de perguntas da audiência. Daí, eu falei, ó, eu vou entrevistar o trio, pessoas que conhecem vocês e querem mandar uma pergunta, né? Então, só que muita coisa vocês já responderam, né? Eu vou ver a primeira aqui, ó. Sobre esporte. Vocês já praticavam esportes, mas parece que depois que a Conta Simples começou a despontar, vocês deram uma acelerada em praticar esportes. É impressão? Isso tem a ver com o balanço entre estresse, causa, etc. O Tog joga basquete, o Fernando é triatleta. Você vê que é alguém que conhece bem vocês, né? E é isso? Intensificou pra Cara, segurar a pressão? Eu queria ser jogador de basquete quando moleque, né? Então o esporte pra mim sempre foi uma rotina que eu tive com uma intensidade muito grande. Depois que eu larguei e fui pra faculdade, deu uma diminuída. Mas depois eu lembro, pós-Series A, foi começo de 21, eu falei, cara, eu vou contratar um personal, vou começar a ir na academia. E aí a partir dali eu comecei a criar uma frequência de treino muito forte. E eu tenho combinado comigo, eu tenho que treinar 7 dias seguidos pra descansar 1. Então eu tenho esse hábito. 7 seguidos, 7 por 1, então um ciclo de 8. Então nunca cai no mesmo dia. Nunca cai no mesmo dia, Então vai ter domingo que você tá treinando. Total. Então às vezes é jogar um tênis, às vezes é fazer uma corrida na rua, né? E do esporte, eu sempre fui muito disciplinado, mas com a empresa eu acho que se intensificou, sem sombra de dúvida. Porque vira uma ferramenta de válvula. Cara, né? é uma válvula de escape. Mas pra você, porque pro Fernando pelo jeito como triatleta, mas é o esporte competitivo também? Uhum. Competitivo, não. Não só pra praticar. Porque eu ainda jogo basquete, né? E eu jogo hoje por 2 times. E aí, cara, ano passado a gente foi. Quais são os times, Todd? Cara, a gente montou um time da galera que era da faculdade. Um é o Lakers e outro é A gente montou um time que era da faculdade. A gente joga um torneio amador de São Paulo, que chama Copa Paulista. E eu jogo pelo Clube Monte Líbano, que é um amigo meu que é do clube faz muitos anos, montou um time. E é toda a galera que jogou base, jogou em clubes grandes em São Paulo. E aí todo mundo não virou, né? Então é um alto nível, assim. Às vezes a gente joga com a galera que jogou profissional também. Então é competitivo, né? Então esse lado da competição, cara, eu odeio perder. Então, ou corrida, por exemplo. Uma vez eu falei, cara, quero correr uma meia maratona. Aí coloquei uma meta de correr uma meia. Com 3 semanas antes, eu torci o pé jogando basquete. Caramba. Eu rompi parcialmente o ligamento. Cheguei no fisioterapeuta e falei, olha, eu não quero saber o que você vai fazer. Eu vou correr a meia maratona, porque eu coloquei essa meta no começo do ano, né, e eu tenho que completar. E aí eu falei, não, vamos, tá? O Fernando correu também a meia, e aí eu completei. Cara, meu pé ficou uma bola depois, né? Mas completou? Completei. Cara, isso me lembra, ontem à noite eu tava vendo Drive to Survive. Maravilhoso. F1, a última temporada, o primeiro episódio, que o Lance Stroll, né, ele rompeu a da mão e quebrou um dedo do pé nas vésperas de estrear em Bahrein. Sim. E aí ele foi competir com dor. E chegou em sexto, se não me engano, ou quinto, né? Foi em sexto. Em sexto e oitavo, o Alonso chegou em terceiro, se não me engano, fez pódio e ele em sexto e os pontuaram, né? Então é bem isso, né? Cara, eu brinco que tem que às vezes a Bia, minha noiva, fala, pô, você vai treinar, você tá cansado, tá machucado. Aí tem uma frase do Kobe Bryant, né? Que ele falava assim, fala, pô, Kobe, você treina, joga, treina. Cara, você nunca tá machucado, nunca tem dor e tal. Ele falou assim, esse é o segredo. Eu tô sempre com dor. Não, esporte competitivo é sempre lesionado, né? Tênis também me fez, joguei torneio, ganhei uns torneios ano passado. Cara, eu preciso competir. Eu sou extremamente competitivo. E você, Gotti? Eu dei uma reduzida no esporte, principalmente nesse último ano. Não foi mais por questão de rotina, né? E tudo mais. Só que eu tô voltando agora, então... E eu também tive dificuldade em encaixar ali qual esporte para manter uma cadência grande. Então, sempre joguei muito tênis também, mas eu dei uma parada. O golfe eu também dei uma parada mais agora por causa da rotina. Então, eu tô voltando agora muito mais para academia e corrida. Corrida sempre foi algo que eu fiz bastante. Mas tô voltando agora com bem mais foco. Eu acho que a chegada da minha filha também foi uma mudança assim, de cabeça, porque... Poxa, acho que como que eu posso olhar mais um longo prazo para longevidade, né? Isso. Né? E eu acho que saúde e longevidade tem virado cada vez mais tema, né? Sim. Em todos os sentidos, né? Eu ia falar um pouco... De podcasts. Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Longevidade e propósito também, porque...
sempre fui da academia, né? Treinei por muitos anos, mas era aquela rotina que você não via resultado, você vê mudança no seu corpo, no seu físico, mas fala, tipo, acho que faltava aquela sensação de conquista, de superação, mas não sou tão competitivo quanto o Tog, inclusive quando a gente joga, ele só gosta de participar do esporte que ele sabe que ele vai ganhar. Porque os esportes... Mentira, ele falou, vamos jogar FIFA aqui, não sei o que, eu jogo FIFA desde não sei quanto tempo. Agora tal. vai pro eSports. Aí ganhei, Léo. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu vejo assim que é uma questão de você se autoconhecer. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma prova de triatlon em Santos. Pô, eu fiz o meu melhor tempo que eu já tinha feito dos outros Olímpicos. Então você vê esse seu tempo melhorando, sua conquista, você fala, pô... É viciante. É viciante, assim. Você fala, cada vez tô melhor, né? Então, e superação, com certeza, né? Ano passado eu fiz o Ironman 70.3. Caraca. Nunca imaginei na vida fazer uma prova dessa, assim. Foram 6 horas de prova sem parar. Mas, poxa, consegui terminar. E a sensação de vitória é, assim, é tão gratificante quando você, pô, aquele cara que ficou, levantou o troféu no pódio, você fala, pô, só o fato de você ter terminado. Então, essas dopaminas, né, essas sensações são muito prazerosas e tem um propósito por trás. E o curioso é que a Conta Simples virou uma empresa que muita gente pratica esporte. O Ironman, quantas pessoas a Conta Simples Foram fizeram? 4 pessoas. E esse ano vão ser 7, 8. Tá na cultura. Tá na cultura. Tá na cultura. Muito legal. Então você vê as pessoas replicando, né? E isso, quanto a saúde e bem-estar reverte para produtividade da empresa. Muito. Né? Total. Indiretamente, né? Dicas do trio. Tá aqui um nome. Dicas do trio. Então, acho que muita coisa já foi respondida, mas vamos ver o que vem. Eu vou fazer uma rodada aqui, começando Gotti, Tog e Fernando. Então, se você fosse escolher um hábito, qual é o hábito que te ajuda no dia a dia, atualmente? E isso tem mudado ao longo de cada episódio que a gente faz, né? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Um hábito que tá me ajudando hoje é garantir que eu chego de manhã no escritório antes de começar tudo. Então, uma das coisas que eu comecei esse ano, eu tô tocando um time de sales, um time novo. Então, garantir que eu chego um pouquinho antes, olho todos os resultados, olho o que eu tenho para fazer e tento garantir que eu vou sair num horário justo para chegar em casa também. Então, me organizar para o dia está sendo importante. Muito importante. Legal. Muito legal. Tog. Cara, o esporte pra mim é o principal, assim. Acho que é a minha válvula de escape, é onde eu consigo aquietar a mente. Seu horário é de manhã? É de manhã. Antes eu treinava à noite, aí depois em 21 eu fiz essa mudança pra treinar de manhã. E contratei um personal. Daí eu falei, puta, eu contratei uma pessoa que tá me esperando, eu tenho que honrar com o compromisso. E hoje em dia, obviamente, tem um dia ou outro que eu não consigo de manhã, eu tento ir à noite. Mas, cara... 7 dias seguidos por 1. Exatamente, 7 por 1 e final de semana eu me permito um pouquinho mais tarde. Mas de manhã pra mim o dia é outro, assim, é outro. Então é esse. E organizar o dia, eu gosto de falar disso, assim. Cara, eu organizo meu dia, assim, os meus papelzinhos, assim, é impressionante, que assim, todo dia tá ali organizado, né? E eu fico ansioso se eu não organizo. Não, e pra mim hoje, cada vez mais, quanto mais eficiente e organizado, você precisa de menos horas. Né? E uma outra coisa que eu me percebi, eu sempre tive muita meta. E eu me cobrava, eu tenho que ler um livro por mês. Eu tenho que escutar um podcast. Cara, eu me permiti ano passado a não me cobrar tanto disso. Eu falei, vou ler se eu tiver com energia, se eu não tiver também não tem problema. Compro os livros, aí tá ali. Cara, se eu não conseguir ler, tá tudo bem. Então, acho que também saber onde você se cobra, onde você não se cobra. E os resultados continuam vindo. O resultado continua vindo Porque eu falo assim, o motor não pode estar 100% o tempo inteiro na rotação máxima, senão ele vai pifar. Sim, né? Então acho que é importante. E uma coisa hoje que eu tô me cobrando é saber tirar férias que desliga a cabeça, né? Então acho que esse também é um desafio que Uma vez por ano ou férias menores? Não, uma vez por ano, talvez menor daqui a pouco, assim, conseguir entrar nessa rotina, mas isso também é uma coisa que eu me cobro muito, porque você pode tirar férias, mas se a cabeça não desligar, você não tirou de fato, né? Exato, muito bom. E aí, Fernando? Boa, vou chover no meu olhado de falar de esporte, né? Eu treino 2 vezes por dia, então é uma loucura, né? Porque são 3 modalidades mais o treino de força, mas um hábito que eu tenho feito bastante, assim, tem me ajudado muito. Parece coisa óbvia, né? Parece coisa que, todo mundo fala, mas é me preparar muito para as reuniões que eu vou ter. Então, toda vez antes de alguma reunião que eu falo, qual que é o output que eu quero sair dessa reunião, o que eu quero trazer de temas,
E aí eu tenho meus momentos, assim, pra me preparar, pra fazer minhas anotações de tudo que eu preciso fazer antes de começar a reunião. Isso tem me ajudado muito. Parece uma coisa óbvia, né? Mas você vê o quanto que tem mudado, quanto que tem sido mais direto na comunicação. Então, esse trabalho meu do dia a dia, assim, tem me ajudado bastante. Isso parece muito Jeff Bezos, né? Jeff Bezos. De você entrar preparado, objetivo, com a pauta, sem PowerPoint às vezes, né? E aí você começa a exigir mais dos outros também, né? Também. Por Sim. conta de você ter se Sim. preparado, né? Sim. Para não tomar tempo de forma desnecessária. Eu, quando eu vejo reunião de 1 hora, eu falo, mas precisa de 1 hora? Não pode ser 45? Né? Não é porque Sempre diminuo. Não é porque tá no invite que tem que cumprir. Terminou em meia hora. Exato, É isso. exato. Muito bom. Segunda, um livro. Qual é o livro da vez? Eu vou indicar 2 dessa Vai, vez, pode vamos. ser? Dado que eu falei da filha e tudo mais, o primeiro livro que eu vou indicar chama Maternize. É um livro que quando a gente descobriu que a minha mulher estava grávida, a gente foi para uma biblioteca na semana seguinte, porque na semana que ela descobriu eu estava com Covid. Então na semana seguinte a gente foi na biblioteca, a gente sentou no chão e procurou todos os livros que falavam sobre maternidade, ter filho e tudo mais, para encontrar um que teria um método que a gente achou legal. Você E ouviu aí falar em Search na Amazon? Então, só que a gente queria pegar um livro e a gente queria sentar, e aí foi tipo um ritual, assim, foi super legal. Então a gente foi e sentou na livraria lá acho que é a Livraria Cultura lá do Shopping Ibirapuera, e aí a gente encontrou e foi super legal. Tanto é que a gente tem outras pessoas no nosso relacionamento que ou ficaram grávidas ou que vão ter filho, e que Isso eu é de acabei presente. dando esse livro para essas pessoas. Então esse é um, e o outro livro que eu tô lendo agora, e tô ouvindo, na verdade, é o do Elon Musk. Assim, que esse pra mim tá sendo um aprendizado monstruoso, porque eu acho que não teve outra pessoa que construiu o que ele construiu, do jeito que ele construiu, na magnitude que ele construiu e com a visão de futuro como ele tem, assim. Então, esse livro pra mim tá sendo sensacional. E com todos os sofrimentos e desafios, né? Eu tô lendo também, tô lendo no Kindle, no caso. É um cara muito diferente. É um cara muito diferente. Não digo que é uma pessoa que me espelhe, mas no mínimo tem que respeitar, né? Porque eu acho que são poucas pessoas que conseguem fazer grandes mudanças que nem como ele tá fazendo, e não é em um lugar. Cara, tá fazendo mudança, pô, não é um empreendedor serial, ele é um transformador da espécie humana serial, vamos dizer E ao assim, mesmo né? tempo, em várias indústrias diferentes, Sim, com sim. vários negócios, e é muito louco pra ver e vendo como tudo, na teoria, se conecta, e como tem oportunidade, e como ele vê, e como ele bota a galera pra fazer execução, assim, de um jeito muito... Não deve ser fácil, né? Não. Trabalhar com ele não deve ser Trabalhar nem com um pouco fácil. E você, Todd? Cara, tem um livro que eu tô lendo agora, chama The Cold Start Problem, que é basicamente como que os business de marketplace cresceram e escalaram, bem conceitual e com experiência prática de um investidor hoje da A16Z, mas é um cara que estava trabalhando dentro do Uber durante muito tempo. Então ele traz case do Uber, do Instagram, do Tinder. Bem interessante, assim, é um livro que pouca gente fala, mas que tem muito conhecimento interessante. E vou seguir 2, né? Porque eu gosto de falar 2, vou falar 2 também. E, cara, um que pra mim é um livro que molda muito o mindset, chama Garra, da Angela Duckworth. Nossa, minha esposa tá lendo esse livro. Esse livro é fantástico. Ela assumiu uma área tech acabou de assumir uma das áreas de tech da Raia Drogasil. E ela tá lendo esse livro exatamente agora. Cara, esse livro basicamente é o estudo de uma cientista de uma universidade americana, não vou lembrar o nome agora, mas basicamente a tese não são os mais inteligentes ou os que estavam melhores encaminhados em suas carreiras, suas jornadas que deram mais certo. Eram os que tinham mais garra. E ela cria toda uma metodologia para mensurar o que é a garra, né? Do inglês grit. E no final, eu acho que eu li esse livro no começo de Conta Simples. Acho que foi antes de começar. E tá relendo? Não. Já... já li, mas assim, pra mim é a representação do que foi a gente, né? Uhum. A gente não era os empreendedores com mais track record, quer dizer, não tinha track record. A gente não foi o empreendedor que começou com mais dinheiro, ou que começou com maior rede de apoio, ou que... ou a marca mais sexy. Ou a marca mais sexy, ou qualquer coisa. Cara, mas a gente era o que tinha mais garra, né? E eu acho que isso já era a gente ali, né? Então, acho que esse livro pra mim... Muito bom. Quem entrar de cabeça e absorver o que tá ali, com certeza vai sair com esse componente que é fundamental pro sucesso. Curiosidade, livro físico, Kindle, Físico. audiobook? Eu tenho uma meta que eu quero ter uma biblioteca, assim. E falar assim, cara, pô, tá vendo esse livro? Pô, esse livro eu li, esse aqui, então... Muito legal. Minha cabeceira já tá complicada ali de... E os seus presentes são também livros físicos, né? Sim. Eu, majoritariamente, eu leio livro físico, só que
como eu vou pro escritório, eu tô aproveitando o tempo pra ir ouvindo. Então tá sendo um hack de... Eu faço assim, eu compro o Kindle. Se eu gosto muito, eu compro também o Audible, porque daí eu sincronizo, ou eu ouço, ou eu leio. E quando eu gosto muito, muito, eu compro o hardcover também pra estante. Pra estante. Porque daí vira objeto de decoração. Sim. Né? Legal. E Fernando? Boa. O meu tem um que a gente falou algumas vezes, né, de responsabilidade extrema do Joko, que é não Nossa. transfira a E responsabilidade. ele lembra fisicamente você, né? Inclusive, né? Só faltou eu ser do Navy Seals, né? Mas eu acho muito importante, assim, é um livro que eu tô relendo, na verdade, né? É um livro que a gente entrega pra todo mundo que tá começando na Conta Simples. Olha só. Faz parte do nosso kit de onboard. É mesmo? A gente entrega ele. Porque realmente, né, a gente leva essa cultura pra... Não quer dizer que, pô, vamos sangue nos olhos, mas não transfere a responsabilidade. O que a gente pode fazer junto que é um problema da companhia, né? Um problema da Conta Simples. Sempre pensar nessa ótica. Tem um livro que eu tô lendo, que eu já assisti o filme várias vezes, mas peguei pra ler o livro, que é o do Senhor dos Anéis. Que eu gosto muito. E eu tô ouvindo, por incrível que pareça, não é um audible, é da minha noiva, que ela tá lendo A Moda Imita a Vida, que ela toda hora ela para pra falar, Fernando, você sabia que a reserva tem isso, isso, isso? Nossa, amor, legal. Amor, você sabia que a Farm tem isso? Aí eu tô aprendendo sobre moda, né, que ela tá adorando. É um livro brasileiro. É um livro brasileiro. É muito legal. E contemporâneo, né? Contemporâneo. Porque as marcas que Sim. Falando, e são esses aí que ela também tá né, eu tô lendo o meu, ela tá lendo o dela também. A gente fica legal. discutindo. Muito bom. Virando, antepenúltima. Um podcast, filme ou série que você consumiu e gostaria de recomendar. Então, qualquer conteúdo que você gostaria de recomendar. Tá. Eu não me lembro exatamente o nome do filme agora, mas é o filme que saiu na Netflix de uma garota que foi a velejadora mais jovem a dar a volta ao mundo. Então foi muito interessante porque, poxa, ela é uma menina, se não me engano, ela tinha 12 ou 14 anos, alguma coisa assim. E ela foi a primeira pessoa, a pessoa mais jovem a dar a volta ao mundo sozinha num veleiro. E aí ela passa por um monte de dificuldade e tudo mais, é uma história real. Então eu achei esse filme muito, muito interessante porque fiquei pensando, cara, poxa, a gente aqui tal, trabalha o tempo inteiro, e ela, poxa, com 12 anos, passou uma jornada, 12 ou 14, não lembro, super difícil, sozinha. E o tempo de preparação que ela teve que ter um super, virar, acho que era capitã e tal, então eu gostei muito. Então esse filme foi super legal, e teve um filme que eu assisti recentemente também que você recomendou, que foi do Blackberry. Então foi muito bom também. É frenético, né? Sim, muito você legal. Fica ansioso vendo aquele filme, vocês viram? Esse filme é fantástico. É muito legal, né? Cara, chegaram a ter, acho que era 45% de market share de telefone nos Estados Unidos. E foi um crescimento, uma ascensão e uma queda assim, muito rápida. Brutal, né? É muito bom esse filme. É aquela frase, né? Você vai morrendo aos poucos até que do nada vira de repente, né? Então, tem uma dessas eu vou procurar depois pra não dar. Muito bom. Cara, eu vou sair um pouco do negócio, e tem dois filmes que eu gosto muito, assim, que é mais reflexão de vida mesmo. Um é com o Morgan Freeman e com que é Brad Pitt, que chama Seven. Sim. Pô, são assassinatos, sim, né? Um clássico. Pô, esse filme pra mim é fantástico. E o outro que eu gosto muito, assim, que eu acho que às vezes eu sou um cara meio futurista, assim, de pensar a longo prazo, né? Onde que eu vou estar, Cara, que é o Antes de Partir, com o Jack Nicholson e com o Morgan Freeman também. Cara, pra mim esses dois filmes, assim, acho que são filmes de sabedoria, assim, que te fazem refletir, que eu acho que sai um pouco desse mundo só negócios, vida. Então vou deixar esses dois aí. É sempre reflexivo de longo prazo. É isso aí. Muito bom. E Fernando? Boa. Assim, eu sou cinéfilo, né? Assisto filme quase toda semana, eu gosto muito. O último filme que eu assisti, assim, que eu recomendo assistir no cinema, chama Anatomia de uma Queda. Que é um filme bem denso, bem profundo, que conta a história de um casal e o marido faleceu, só que aí conta todo um trabalho, porque estavam duvidando da esposa dele, se ela tinha matado, se era suicídio, se não era. E aí faz todo o trabalho, todo o envolvimento da esposa, né, da viúva, mas do filho que é cego, e aí o filho ouviu, mas não viu o que aconteceu, e aí começa a narrar o áudio da criança, só do que ele sentiu, e aí você não tem certeza do que aconteceu de verdade, né? Porque a ideia do filme é mostrar como a tensão que é na família, e também passa pelo julgamento, e esse julgamento
E aí, se eles absolvem ou se condenam, mas é um filme que você fica muito assim, cara, e aí, o que aconteceu? É um filme muito bom, eu gostei pra caramba, eu recomendo ele. Como chama? Anatomia de uma Queda. Tá no cinema ainda? Cara, acho que tá. Ah. Acho que tá, que eu assisti faz umas 2 semanas. Muito Pô, legal. bom. Interessante. Eu tô com muita vontade, eu tô esperando daqui 2 semanas estrear Duna 2. É sábado agora, que eu já comprei. Não, é quinta agora. Quinta-feira. Dessa semana? Dessa semana. É, quinta-feira Dia agora. 29? 29. Nossa. Não, eu tô desesperado pra assistir. Todos os reviews de quem já viu, Maravilhoso. dos jornalistas, falam que é uma obra-prima, daquelas uma em 20 anos. É. Caramba. É maravilhoso. Não, o Vai Duna ter que ver 1 o primeiro. Não, tem que assistir. O Duna é maravilhoso. Agora, vocês falaram de cinema, um cara que eu assisti que eu achei fantástico, Oppenheimer. Ah, fantástico. Puta, esse filme tem que ver umas 3 vezes pra Christopher entender Nolan. tudo, assim. Sim. Impressionante. Fantástico. Penúltima. Qual app não óbvio você tá usando, testando? Ah, o Tá no seu Obsidian, pode ser, não óbvio. Mas eu falo do Obsidian, mas eu particularmente gosto muito de usar a suíte do Google Drive, assim. Eu gosto de usar o Google Slides, gosto de usar o Google Docs Menos para o Gmail. escrever. Não, o Gmail não, mas eu gosto muito de usar a suíte do Google ali. Eu gosto bastante. Muito bom. Cara, você fez essa pergunta, tava no roteiro e eu não tenho nenhum app não óbvio. É mesmo? Não. Só WhatsApp, redes Não, sociais? WhatsApp, Slack, É. e-mail, assim, acho que Sim. eu me viro nessas ferramentas, né, pra entender to-do, priorização, o próprio calendário, mas eu tento minimizar, assim, o máximo Não, de... pra mim o papelzinho já resumiu É, tudo, né? eu já projetei qual viria a resposta agora. eu sou da teoria, pô, simple is beautiful, assim, então Sim, eu tento... sim. E aí eu entro nessa rotina, então... Até eu gostaria de ser mais experimentador, mas não sou, né? Fernando, você de Antes- tech. Não, mas tem... Não me decepcione. Tem 2 aplicativos que eu tenho usado muito, que é o Training Peaks e o próprio aplicativo do Garmin. Porque eles se conectam, né? Como, né, de novo, Sim. falando do triatlon, o meu assessor, ele sobe o treino direto no Training Peaks, e aí que sobe no Garmin, e aí, por exemplo, se eu tô correndo, ele fala, ó, hoje você vai correr numa frequência cardíaca de 150. Então, ele me ajuda a controlar o quanto que eu tenho que correr pra não correr muito rápido. Ele não- te dá o pace. Ele né? me dá o pace pra não quebrar no meio da prova. E depois ele sobe todos os treinos no aplicativo. E aí ele faz comparação de como estava o seu treino de hoje com os treinos dos outros dias. Então, pô, você descansou menos hoje, né? Ele já fala, já dá orientação. Então, eu conecto os 2 aplicativos e uso todo dia, assim, pra saber como é que tá a minha evolução. Essa base de dados aí pra AI vai ser uma beleza, hein? Ah, Pra sim. você ir treinando cada vez mais inteligente, Sim, né? Pra sim. ver padrão, né? Tem que melhorar o resultado aí, É, né? E não teve uma das pessoas da conta simples que montou o treino Não, No GPT? Não, ele Subiu no GPT. e ele fez fez o triatlon, Ironman, cara, fez o Ironman. Fez o Iron Man com a recomendação via GPT. Nossa, que É, legal. ele subiu o treino no chat GPT e falou, ó, tem um triatlon, um Ironman, daqui 8 meses monta pra mim um treino e a progressão desse treino ao longo dos E meses. ele seguiu E ele seguiu. e completou. Completou. Pô, essa história é mais legal que a história da conta simples. Cara. E completou. Vamos voltar. Tudo muito legal. Última. Aqui também é um... Às vezes tem que ter pre-work e tal. Se alguém tiver, se não tiver também, não sinta obrigado. Alguém tem alguma frase que representa, seja o momento de vocês ou tá no topo da cabeça? Eu já falei, acho que eu falei strategizing just another form of procrastination. Na última eu falei do one day you leave this world behind, so live a life you will remember. Dessa Sempre vez eu vou inglês, falar... Sempre inglês. Não, dessa vez eu vou falar outra que eu tava conversando com alguém e veio muito natural, é uma que tá na parede da nossa, lá da Conta Simples também, que é a little less conversation, a little more action, please. Do Elvis Que é Presley, da né? música. Da música. Elvis Presley. Então, eu tava numa conversa e aí eu falei assim, cara, e eu falei isso. Eu falei assim, caramba, poxa, então, Muito bom. pegou. Foi bem. Tem alguma? Cara, eu vou pegar uma que eu falei com um amigo meu, que ele me disse isso há muitos anos atrás, quando eu fui morar nos Estados Unidos. E aí ele me falou essa frase, ele lutou muito tempo judô. Ele falou essa frase e pra mim acho que aplica muito também numa jornada de uma startup, de que você tem que crescer, evoluir, né? Mas basicamente é o seguinte, a gente tem que sacrificar quem nós somos pra nos tornarmos quem queremos ser. Uhum. E para mim isso é muito real, né? Então a gente tem que
cara, tá sempre evoluindo, buscando entender o que eu sou hoje, mas nunca esquecer os valores, mas o que eu sei hoje, o que eu sou hoje, o que eu não posso ser amanhã, porque o negócio ou porque a minha vida necessita, né? Então a gente tem que sacrificar quem a gente é para nos tornar quem a gente quer ser, né? E eu acho que isso é profundo e traz muita reflexão na hora que você tenta olhar para dentro. E para cada momento da vida, se você olha para essa frase, ela tem um significado, Tem um significado muito forte. Muito bom. E ela serve pra todos os momentos. Pra todos os momentos. Para qualquer um, em qualquer momento. Né? Exato. Muito bom. Alguma, Fernando? Cara, tem uma que eu tenho levado pra vida, que é curtir a jornada. Eu tô num processo que eu vou casar agora em maio, e a gente fica esperando muito o dia do casamento. E eu falo pra minha noiva, vamos curtir a jornada? Então, cada momento dessa vida que a gente tá vivendo, cada etapa, degustação, olhar coisas do casamento, vamos curtir? Que não seja um negócio só olhando o dia do casamento, que seja... Vamos curtir todos os dias? E a gente leva isso pra vida, porque no final a gente fica muito buscando um objetivo. Não, temos que atingir N resultado, N coisa... Mas vamos curtir o processo? Acho que isso é tão importante quanto o Sem resultado dúvida. final, sabe? Sem dúvida. E eu tenho levado isso muito pra minha vida, assim, de curtir todos os momentos, e o final é uma consequência. O dia do casamento é uma consequência de tudo que a gente viveu, mas curtir o momento. Muito bom. Isso é super importante, principalmente para quem tá na jornada de família, você, né, com filha e a cada momento. Eu vejo hoje, minha filha tem 14 anos, né? E eu vejo, cara, eu perdi a apresentação de escola por conta de trabalho, entendeu? Então, não faça isso. É isso. Não faça, porque... Não sei quem falou pra mim, falou assim, cara, você vai ter 12 apresentações da sua filha de festa junina, de trabalho de escola, porque dos 4 anos... Foi eu que falei isso pra você. Foi você? Sabe onde foi isso que eu falei? Foi você que falou? Foi. Porra, Só que eu falei de um pouquinho diferente. É. Eu acho que fui eu, porque foi quando eu tinha recém-descoberto e a gente fez um café. Eu não lembro o nome, verdade. lá no Itaim. Verdade. Até que a gente tava sentado do lado, 2 carros bateram no poste. Não sei se você lembra quando a gente tava Sim. tomando café. Sim. E eu falei assim: poxa, assisti o podcast, tô seguindo o Piangers. Putz, é mesmo. E aí ele virou e falou assim, cara, olha, você vai ter, Nossa, não sei, um 12... corte, você vai ter 12 verões com a Isso. sua filha ou seu filho. Ou, na verdade, você vai ter, sei lá, 2 ou 3 verões com ele sendo bebê, aí depois você tem mais 10, 12, no máximo verões, porque daí ela vai ser ou ele vai ser um Eu adolescente já e não tô vai nessa querer fase. mais ficar com você, entendeu? Eu já tô nessa fase, Então foi mais ou cara. menos isso. É. Acho que pode ter sido eu, pode ter sido alguém, mas eu... Mas é a frase do Fernando on steroids, entendeu? De curtir a jornada em tudo, né? Muito bom. Isso. Pessoal, 2 horas quase de bate-papo. Acho que a gente cobriu bastante coisa. E agora eu falo, ó, tá vendo com fone, como a troca com pouca interrupção, deu pra todo mundo falar e tudo mais. E tem um outro segredo do fone, o Joe Rogan fala isso, que quando você tá com fone de ouvido num podcast, numa entrevista, se eu tiver sem, eu vou estar falando aqui, minha voz tá indo até aí. Com fone a gente tá falando e tá entrando direto. Então, provavelmente, poucas vezes durante esse bate-papo vocês pensaram na notificação do celular e qualquer outra coisa. Se é 1 a 1, é mais profundo ainda, que fica uma bolha. Uhum. Isso porque a gente tá em 4 aqui, né? Mas obrigado, viu, pessoal? Obrigado a Eu você, agradeço. Léo. Muito bom, Léo. Obrigado. E isso aqui virou um wiki, né, da Conta Simples, né? Pô, tá até verde aqui, ó. É que isso aqui vai virar amarelo na pós-produção, porque é quase uma cor de croma, né? E tenho certeza, assim, a gente começou com uma aula de sociedade, né? Uhum. De estabelecer sociedades verdadeiras e que duram e que passam pelos testes dos tempos. E a gente acabou com um monte de playbooks e dicas de saúde, esporte, Paternidade Também. paternidade, produtividade e cinema. e cinema. Boa. Pessoal, obrigado por todo mundo que chegou até aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.